machucou, viu, Pepe? Tá no Palmeiras, né? Rádio Gringo, a rádio dos amigos. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol, que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sempre de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição, é o Clube Concórdia. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Vai começar
Jornada Esportiva da Grigo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima tarde para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima tarde para você, amigo internauta, que curte o canal do Grigo no YouTube, que curte a Rádio Grigo Oficial no Facebook. No ar, mais uma jornada esportiva da Grigo. É a quarta rodada do Campeonato Paulista 2025. Você vai acompanhar conosco todos os detalhes, todas as emoções de Inter de Limeira e Ponte Preta. Jogo disputado no estádio Major José Levi Sobrinho, Limeirão. E você vai estar junto conosco, interagindo, participando, junto com esse timaço da Web Rádio Grigo. É a jornada esportiva da Grigo, no ar. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. É isso daí, a rádio dos amigos. E você que já está curtindo a nossa transmissão, já vai deixando a sua mensagem, deixa aquele like pra gente aí, ajuda demais a gente aqui no nosso canal do Grigo, no Rádio Grigo Oficial. E se você está curtindo através do Radiosnet, no canal de áudio, dá um alô pra gente também. Vê aí se o som tá saindo bacana. Vai mandando a sua mensagem. E eu já vou anunciando esse timaço da Web Rádio Grigo. Ele que fará as reportagens no dia de hoje. Estou falando dele, ó. Cruz. Grande Marcão, uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva da Grigo, Marcão. Ótima tarde, Anderson. Ótima tarde, Wagner Ferreira, nosso presidente. Vamos para mais uma jornada, né? O segundo jogo da Ponte fora de casa, né? No jogo anterior deixou um pouco a desejar, para não dizer bastante, né? A torcida já está esperando aí um comportamento diferente do time hoje, né? E é para isso que a gente está aqui hoje, para mostrar para você, torcedor da Ponte, principalmente de Campinas, né, nossos amigos aqui, nosso boa tarde para vocês também, e para aqueles que estão ouvindo, né, no Brasil inteiro. Forte abraço e vamos em frente nessa jornada aqui. Grande Marcão, daqui a pouco você vai passar para todos, né, que estão curtindo essa jornada, mas só fala que sim ou não. Ponte Preta e Inter escalados? Escaladíssimo, João Anderson. Maravilha, Marcão. E agora eu vou chamar ele, né? Presença sempre ilustre do nosso presidente. Lógico que eu tô falando dele. Wagner Ferreira. Grande Wagner Ferreira, uma ótima tarde para você, Vagnão. Seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva da Grigo. Pois é, o Anderson Grigoleto, grande abraço a você e a todos que estão conosco em mais uma jornada esportiva da Web Rádio Grigo. Hoje, cobrindo mais uma vez a Ponte Preta, né, acompanhando a Ponte Preta no jogo fora de casa, vai jogar em Limeira contra a Internacional, que até agora não venceu no Campeonato Paulista.
vem apenas de 2 empates, né? Um empate com o Guarani e um empate em Novo Horizonte. E uma derrota. E a Ponte, pelo contrário, uma campanha ligeiramente melhor, né? A Ponte já tem uma vitória, venceu o Novo Horizontino fora de casa, e 2 empates, né? O último agora frustrante, diga-se de passagem, né? Contra o Santos, vamos lá, até contra um grande, tudo bem, mas da maneira como a Ponte empatou contra a Portuguesa, ninguém admite, né? De qualquer maneira, somou 1 ponto, e por isso a Ponte tem 5 pontos no grupo D, e briga com o São Bernardo e com o Palmeiras, né? Por uma das vagas da sequência desse Campeonato Paulista. Para o jogo de hoje, eu prefiro aguardar a escalação oficial, que será fornecida pelo nosso Marcão, mas pelo que eu já tenho observado aí, me parece que a Ponte vai ser o mesmo time que começou a partida contra a Portuguesa. E não está nada errado o técnico Alberto Valentim, não. É o que ele tem de melhor e vai mandar a campo, deve mandar a campo na partida de hoje contra a Internacional. A Inter, que tem alguns destaques no time, alguns jogadores conhecidos, né, como o Pablo Diogo, jogou no Guarani, lateral direito e ponta direita. Tem o Alexandre, um atacante, bom jogador também. E o Felipe Albuquerque, né, que nós já conhecemos, lateral direito. E me parece que pelo andar da carruagem, o Felipe Conceição vai num 3-5-2, hein? 3 zagueiros, respeitando a Ponte, mesmo jogando dentro de casa. A expectativa é que tenhamos um grande jogo de futebol esta tarde no Limeirão, Anderson. Tá aí, esse Wagner Ferreira, grande Geraldo Tadeu Pozo, tá dizendo, vamos, macaca, Geraldo, é só atravessar a rua, tá bom? Fica o convite. Ô Wagner, você disse aí, né, que provavelmente o Marcão já vai dar as escalações das equipes, mas pelo jeito não tem alteração do técnico Alberto Valentim. Você disse que tá de bom tamanho. Desse time que entrou contra a Portuguesa, né, e que provavelmente é o mesmo time que vai entrar no dia de hoje para enfrentar a Inter lá no Limeirão. Lembrando que a Ponte tem uma vitória no campeonato jogando fora de casa. E o jogo de hoje, né, é fora de casa. As 2 que jogou dentro de casa, empatou. Mas você não faria alteração nenhuma. Entraria com a mesma equipe. Por exemplo, vou dar aquela pergunta de sempre, né? Elvis, você entraria como titular? Não, deixaria o Pedro Vilhena mesmo? Se for a mesma equipe, tá certo então o Alberto Valentim? Me parece que ele encontrou o sistema de jogo, né, Anderson? Ele botou ali os zagueiros, né, o Simon e o Emerson, deixando o Maguinho, que é um lateral direito, mas tem tendência para jogar no meio-campo também, o Danilo como lateral esquerdo. Isso não há discussão. O lateral esquerdo é o Danilo. O Arthur joga como falso homem de meio-campo pelo lado esquerdo. Ele joga aberto na beirada pelo lado esquerdo como auxiliar ali do Danilo. E não tem o que mexer. Eu acho que essa formação está dando certo. E não funcionou contra a Lusa, né? Mas isso foi um percurso ali, né? Uma falha de percurso. Mas eu acho que o time ideal da Ponte é esse aí, mesmo com o Elvis no banco, entrando na necessidade, possivelmente no segundo tempo. E no ataque, o Jean Dias, que é para mim uma grata surpresa, um jogador muito bom, muito rápido ali pela direita, e o Pedro Vilhena, para mim, também sendo mantido. Então, eu acho que essa é a formação ideal da Ponte. Se o técnico Alberto Valentim está ali todos os dias, na pré-temporada, e não mexeu no time, eu acho que ele está botando confiança nessa rapaziada aí para o resultado positivo hoje contra a Internacional. Tá aí, Wagner Ferreira. Marcão, então vamos lá, vamos escalar as equipes, começando pela equipe mandante, a equipe do técnico Felipe Conceição, a equipe do Leão, a Inter de Limeira, Marcão, por gentileza. Vamos lá, Anderson. Número 1, André. Número 2, Felipe Albuquerque. Número 3, Gui Mariano, capitão do time. Número 4, Roberto. Número 6, Léo Kovic. Número 8, Ibali. Número 9, Rafael Silva. 10, Albano. 13, Eduardo Porto. 15, Marlon. E 26, Juan Tavares. O 11 do time de Felipe Conceição. Repeteco da Inter, Marcão. André, Felipe Albuquerque, Gui Mariano, Roberto Lelkovic, Ibali, Rafael Silva, Albano, Eduardo Porto, Marlon, Juan Tavares. Tá aí, a escalação da Inter de Limeira do técnico Felipe Conceição. A Inter que está no grupo B
O grupo pulou aqui. Grupo A. O grupo da Inter foi o único que sumiu da minha tela aqui, viu, Vagnão? É o grupo A, aqui, Corinthians, Mirassol, Inter e Botafogo. Eu sumi o grupo da minha tela aqui, foi o grupo A. É o grupo A, Corinthians, Mirassol, Inter e Botafogo. Exatamente, a Inter tem 2 pontos ganhos, não ganhou até agora, porém não perdeu, está invicto a Inter. Primeira partida empatou com a equipe do Novo Horizontino por 1-1 e a equipe do Guarani 0-0, e depois a equipe do Novo Horizontino 1-1. A Inter que tem um jogo a menos no campeonato, né? A partida que seria disputada contra a equipe do São Paulo foi adiada devido à excursão que São Paulo estava fazendo aí nessa pré-temporada. Mas vamos lá, Marcão, a escalação da Macaquinha, a escalação do time da massa aqui de Campinas, do técnico Alberto Valentim, Marcão. Vamos lá. Número 12, Diogo Silva. Número 2, Maguinho. 4, Simon. 15, Arthur. 14, Danilo Barcelos. 8, Dudu. 18, Emerson. E 5, Léo Oliveira. 17, Pedro Vilhena. 37, Serginho. 7, Jean Dias. Repeteco da Macaca, Marcão. Diogo Silva, Maguinho, Simon, Arthur, Danilo Barcelos, Dudu, Emerson, Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho e Jean Dias. Alberto Valentim é o técnico da Ponte Preta. A escalação da Macaquinha, a Macaquinha que está no grupo D desse Paulistão 2025. A Macaca que tem 5 pontos ganhos nessa competição, venceu a sua primeira partida jogando fora de casa contra a equipe do Novo Horizontino, aí empatou em casa com o Santos e empatou nesse empate com sabor de derrota contra a equipe da Portuguesa, né? Com 2 jogadores a mais desde o final do primeiro tempo. Mas tá aí, a Macaquinha ocupa a 3ª colocação do grupo D, 5 pontos. A liderança do Palmeiras com 7, o São Bernardo vem em seguida com 6 pontos ganhos, e o Velo está na 4ª colocação com nenhum ponto ganho. A equipe da Inter que está no grupo A, o Corinthians está líder com 9 pontos ganhos, o Mirassol meia dúzia, a Inter vem na 3ª colocação com esses 2 empates, 2 pontos, e o Botafogo também com 2 pontos. Lembrando que a Inter aí, então, está com um jogo a menos. Marcão, a arbitragem dessa partida, Marcão, por gentileza. Sim, Anderson. Árbitro da partida, Matheus Delgado Candançã. Assistente 1, Evandro de Melo Lima. Assistente 2, Robson Ferreira Oliveira. 4º árbitro, Gabriel Henrique de Meira. E do VAR, Hilberto Estevam da Silva, todos de São Paulo. Tá aí. Escalações definidas, arbitragem definida, Wagner Ferreira e essa equipe da Ponte Preta, como nós falamos, a mesma equipe que jogou contra a equipe da Portuguesa, né, que iniciou a partida contra a equipe da Portuguesa. Pois é, Anderson, você olha aqui na escalação e os jogadores do banco da Ponte, você não encontra jogador melhor para entrar do que esses que estão escalados como titulares. Tem o Elvis, mas o Elvis é aquele jogador que fica guardado na manga para uma emergência, numa eventual entrada, talvez não aguente os 90 minutos, pode ser aproveitado aí no segundo tempo, mas eu não faço nenhuma outra restrição, não. O time ideal é esse escalado pelo Alberto Valentim, em contraposição à Internacional, né? Tem um técnico jovem também, o Felipe Conceição, tem 45 anos, o Alberto Valentim é um pouquinho mais velho, tem 49, mas são técnicos de mentalidades atuais, né? O time da Internacional vai num 3-5-2, 3 zagueiros, o Guilherme Mariano, Roberto Rosa e Eduardo Porto, jogam ali os 3 fixos. Pela lateral direita, o Felipe Albuquerque, que nós conhecemos, pelo lado esquerdo, o Léo Kovic. O meio campo tem o senegalês Ibali, tem o Marlon, né, que joga com a 15, tem o Albano, bom jogador, camisa 10. No ataque ele vem com o Rafael Silva, com a camisa 9, enfim. É um bom time, mas que até agora não mostrou para o seu torcedor uma boa campanha nesse campeonato paulista, né, da Série A.
é um grupo difícil da Internacional, né? Porque o Corinthians dificilmente vai ficar de fora. 9 pontos, 100%, né? Cada machadada uma minhoca. Cada jogo uma vitória do Corinthians. E Mirassol na sequência, Inter e Botafogo brigando aí. Dificilmente vão conseguir alguma coisa. Temos o hino nacional ou já foi, Anderson? Ô Wagner, a imagem que eu tô aqui no estúdio da Web Rádio Grigo, nada com nada por enquanto. Eu tô no canal aí que é pago também, né? Aliás, agora para você assistir o Paulistão, ou você paga ou você não assiste em canal nenhum, né? A não ser a aberta quando a Record transmite, né? Mas imagem nenhuma eu tenho aqui. Você tá tendo imagem já aí onde você tá, ô Wagner? Eu tô no Nosso Futebol, né? Que tem 2 canais aparecendo 2 jogos na rodada de hoje. Um é Água Santa e Bragantino, e esse jogo da Ponte, que está mostrando, inclusive, todo mundo com capa lá em Limeira, e parece que choveu, ou vai chover, ou está chovendo. Então, mas nada de tempestade, chuva tranquila. Interessante que aqui em Campinas está um sol aberto, bonito, e lá em Limeira é essa situação. Eu estou com a imagem normal aqui, sim. Beleza, Vagnão, tá aí. Tá aí, então, agora sim. Falou na pinta, a execução do hino nacional brasileiro no estádio Major José Levi Sobrinho. Vamos lá. A gente já vai com o som, tentar captar o som. Tá aí, então vamos lá. Hino nacional brasileiro. Tá aí, execução do hino nacional brasileiro. Daqui a pouquinho, às 16 horas, a bola vai rolar no Limeirão. Inter de Limeira e Ponte Preta, você vai curtir os detalhes das emoções conosco aqui na Web Rádio Grigo. Mandar um abraço aqui para o Mário Júnior, sempre ligadinho nas nossas jornadas esportivas. Boa tarde a todos, a Rádio dos Amigos, grande transmissão. Abraço aí para você também, Marião. Olha o Valmir Fal, grande Mirão. Boa narração, equipe Grigo. Estamos aqui em Limeira, prestigiando a macaca querida. Aí sim, hein, Mirão? Ponte Pretano, Mirão. Tá ligadinho na Rádio Grigo, lá no Limeirão, hein? Bom demais. A galera que está ligadinha conosco lá na cidade de Limeira. Daqui a pouquinho a bola rola e você vai acompanhar detalhe por detalhe aqui conosco. Ô, Marcos Cruz, mais algum detalhe, mais alguma informação que você queira passar? Como o Wagner disse, nesse momento não tá chovendo não, mas já caiu água lá no Limeirão, hein? Pessoal realmente de capa. Mas agora, pelas imagens, não tá chovendo não, viu, Anderson? Qual canal que você tá aí, o Marcão? Aqui você tá no Nosso Futebol. Rapaz do céu, eu tô aqui no Wallplay, tá aqui, Ponte Preta e Inter de Limeira, e eu vou falar pra você, hein? Qualquer coisa, Wagner Ferreira, por gentileza, faça aquela experiência de 40 anos de rádio e vai dando aquela narração por enquanto até essa imagem chegar aqui no estúdio da Web Rádio Grigo, porque o Wallplay aqui, pelo menos para mim, a imagem não chegou ainda. Eu posso também inverter aqui a minha câmera e você narra pela... Entendeu? Pela câmera para a tela. Vou falar para você que no estádio já é difícil enxergar, imagina eu conseguir enxergar por aqui, Wagner. Olha, é interessante
o detalhe da arbitragem, né? Um trio jovem, né? O Matheus Candansan, um dos mais jovens do campeonato, ele tem 27 anos apenas. O Evandro de Melo tem 39 e o Robson tem 32. Um trio jovem aí para esse jogo Internacional e Ponte Preta. Trio jovem. Daqui a pouquinho, então, a bola rola. Se começar aí, dá um alô para mim, Wagner, por gentileza. Tá aí, ó. Você depende, né, dessas coisas aqui. E aí acontece esse tipo de... Eu não entrei pelo nosso futebol, não tenho acesso a esse canal. Assinei esse canal que eu tô aqui, porém, simplesmente nenhuma imagem por enquanto nesse roleplay. A bola tá rolando. Bola tá rolando. Bola rolando, já com 15, 16 segundos do primeiro tempo. Tá aí. E como diz o outro, né? Começa o jogo aí em Limeira, 0-0. Queria que começasse com quanto, né? Mas, ó, a ponte de camisa branca, de camisa preta, como que tá a macaquinha hoje aí? A ponte vai ter camisa, calção e meia branca. É o uniforme número 1 da ponte. A Inter com seu uniforme listrado preto e branco, calção e meião preto. Tá aí, as informações. O Wagner e Marcão, vai fazendo aquele bate-bola. Não precisa narrar a partida, né? Só vai comentando algum lance aí, até que a gente restabeleça a imagem aqui no nosso estúdio e comece a fazer a transmissão. Tá todo mundo assistindo pelo nosso futebol, apenas o rapaz aqui foi tentar essa wallplay, acontece esse tipo de problema, né? Não tô entendendo nada realmente o que tá acontecendo aqui. Mas vai dando esse alô aí, eu já vou tirar minha câmera rapidinho e vou tentar aceitar aqui, beleza? Beleza. Alô, Anderson. Um jogo, né, de começo ainda de estudos, né? A Inter jogando em casa, naturalmente deve partir para o ataque. Inclusive agora um chute de longa distância que o goleiro Diogo Silva, fez uma ponte lá, espalmou para fora, hein, Marcão? O primeiro chute do jogo, o Diogo Silva já trabalhando. Até agora o primeiro lance do jogo aí que deu algum trabalho, né? E o goleiro realmente fez uma ponte bonita nesse tiro de longe da Inter de Limeira. Um escanteio pelo lado esquerdo, lá vem bola para a área da ponte, cabeceio para o gol, por cima do travessão, apenas um tiro de meta para a ponte, a Inter chegando, como a gente esperava, né? Jogando em casa, tem que dar uma satisfação para o seu torcedor, e a Internacional já cria duas chances, uma num chute de fora da área, que o goleiro Diogo Silva mandou para fora, e agora na cobrança do escanteio, uma cabeçada por cima do gol. Então, sem perigo essa cabeçada. Então, 0-0, a Ponte jogando fora de casa, eu acho que tem grandes chances, porque é o tal negócio, né? Jogando em casa, tem uma certa dificuldade, né, Marcão? Você sabe que tem que propor o jogo. E para propor o jogo, você corre alguns riscos. Aqui no caso, não. Ela toma alguns cuidados, joga na boa, vai com 4-4-2, né? Com 3 zagueiros ali, os 2 laterais, o Arthur fazendo aquele lado esquerdo, e a formação ideal da Ponte. Mas a posse de bola é da Internacional, e ó, tentando ir para o campo de ataque, a Ponte no meio de campo, consegue dominar, bola pela lateral com o Maguinho. Aliás, o Maguinho também, tem gente que prefere o Maguinho pelo meio campo, com a entrada do Pacheco. O que você acha disso, o Marcão? Olha, eu gostei do Pacheco quando eu vi ele jogando, viu? Eu gostaria de ver, realmente, eu também tenho essa opinião, sabe, Wagner? Eu gostaria de ver o Maguinho, sim, no meio campo, nem só pelo Maguinho no meio campo, mas porque eu acho que o Pacheco é um jogador que parece que vai dar certo na Ponte. Eu tenho essa impressão, que o Pacheco vai fazer uma boa campanha na Ponte Preta. E é o tal negócio que você falou, né? O time tem que propor o jogo, jogando em casa. A Ponte, realmente, no único jogo que ela teve até agora em casa, ela teve muitas dificuldades de propor o jogo, né? Agora, eu também estou vendo, aí, no começo do jogo, ainda estou vendo que a Ponte tem muita dificuldade também de sair jogando, hein? Tá, o time realmente é bola para frente só, estourão para frente. Você concorda comigo que a Ponte jogou melhor contra o Santos do que contra a Portuguesa. Isso é inegável. Agora, por quê? Porque o Santos é o time que joga e deixa jogar.
Já a Portuguesa não, jogou na retranca. Aí a Ponte teve que criar. Aí nessa falta de competência para criar, a Ponte ficou apenas no empate e naquele jeito que todo mundo viu, né? Com 2 jogadores a mais em campo. É verdade. Então, essa foi a realidade. Então, tá aí a Ponte no jogo de hoje, tentando a sua primeira estocada. Não conseguiu ainda. Teve uma jogada ali pela esquerda com o Arthur, né, aberto pela lateral, tentou fazer um cruzamento e não conseguiu. A bola foi para a lateral. Então a Ponte não chegou ainda até a área da Internacional de Limeira. O jogo está tranquilo, sem muita confusão. Agora me parece que a Ponte tem uma falta, né, Marcão? Derrubaram ali Quem foi ali foi... Derrubaram o número 7 ali, o Jean Dias. Jean Dias. E o Jean Dias, né, como ele está sendo muito esperto, muito fogoso no campeonato, o pessoal já está de olho nele, hein? Você viu a falta que fizeram nele em cima da lateral, matando a jogada ali. Mas a situação foi mais uma encenaçãozinha ali, né? O jogador chegou e ele deu um pulo ali. Ele escapou da falta, mas realmente foi falta. Tô na área, e aí, Anderson? Opa, Anderson. Só confirma para mim. 5 minutos e 46, 47 agora? Vocês acho que estão na mesma rodada. Eu tô tendo um problema aqui, que eu já tive em outras transmissões. Eu não sei se é a minha internet, mas eu sempre estou atrasado com relação a vocês, viu? Aqui eu estou agora com 5h40. Não peguei aqui agora, galera. Agora sim. Tá tudo tranquilo. Agora vai, hein? Agora vai. Peguei pelo canal que vocês estão assistindo aí, porque pelo aquele UOL, parabéns, viu, UOL? Valeu demais. A Ponte Preta vai trabalhando no setor defensivo, falta para a equipe da Inter. Falta para a Inter fazer a cobrança no setor defensivo. Por enquanto, 6 minutinhos e meio chegando desse primeiro tempo. 0 para a equipe da Ponte, 0 para a equipe da Inter de Limeira. Valeu demais, galera, que tá mandando as mensagens aqui, dando uma força. Estamos no ar. Bola recuada com o goleirão André Luiz, bate da frente pro pé direito, tá buscando ali na ponta, chega a marcação do Arthur, a bola saiu, é lateral pra Ponte, lá do canhoto, campo ofensivo. Tá ali o Felipe Buquerque, que já jogou na Ponte Preta, né? Já rodou, saiu da Ponte, deu umas rodadas por aí, né, Wagner? Eu não tenho aqui o histórico mas parece que andou pelo Norte e Nordeste, se eu não estou enganado. Acho que ele jogou no ABC. É isso mesmo. E a Ponte Preta trabalhando com Alex Oliveira, olha eu com o Alex de novo, é Léo Oliveira, Anderson, Léo Oliveira trabalhando a bola no setor defensivo, 0 Ponte, 0 também para a equipe da Inter de Limeira, jogo no Limeirão, na cidade de Limeira, é lateral para a equipe da Inter, setor defensivo, lá do canhoto, vai fazer a cobrança o Juan Tavares, bate na frente, sobe de cabeça. O número 10 da equipe da Inter, que era o Albano, colocou, já recuperou a posse de bola à Ponte, mas o árbitro já havia marcado a falta. Falta para a equipe da Inter fazer a cobrança no setor defensivo, Marcão. Falta para a Inter, Anderson. A saída de bola lá para a Inter. Tá aí. Trabalhando o capitão agora, o Gui Mariano. Gui Mariano joga lá pro lado direito, bola com o jogador que é o Roberto Rosa, joga na frente, chega o Arthur, chega também o Serginho, tentou fazer o corte de bola, a Inter recupera. Trabalhando no setor defensivo com o Gui Mariano, joga a bola na frente, tá buscando o Albano joga aqui pelo lado canhoto, bola com o jogador que é o Juan Tavares, ele faz a finta, o Maguinho ainda tá com a touca, hein, aquela pancada que levou na partida com a Portuguesa, o Maguinho ainda com a touca na cabeça, Wagner. Eu fiz essa observação também, mas nem começou o jogo, já tá de touca, acho que é para proteger aquela, né, a contusão, aquele choque que ele teve na partida contra a Portuguesa. Tá aí, bola com o Diogo Silva, com o braço direito, faz o arremesso com o Danilo Barcelos, dá um chutinho na frente, tá buscando o Arthur, sobe também com o Arthur, o jogador que era o Ibali, a bola saiu, é lateral para a equipe da Inter. Tá aqui, o Wagner, às vezes dá uma paradinha na imagem, então, aquele cacuete do rádio, como você sabe, né? Boa, Emerson. Recua com o Diogo Silva de pé à direita, bate pra frente, sobe a zaga da Inter, sobe também o jogador que era o Pedro Vilhena, mas vai ficando com o Felipe Buquerque. Faz o domínio no setor defensivo, joga do ladinho, bola com o Eduardo Porto lá atrás com o goleirão, dentro da grande área, o André Luiz.
André Luiz faz o domínio, sai ali na meia-lua, de perna direita, faz o lançamento, dá uma fatiada na bola, tá buscando. Era o lateral, a bola, o Léo Kovic, mas a bola saiu lateral para a equipe da Macaquinha. Já batida pelo Maguinho. Maguinho com Léo Oliveira, joga mais atrás com o Simon. Simon faz o domínio do ladinho, já encontrou o Emerson. Faz o domínio, a Ponte trabalhando no setor defensivo. 0 para a Ponte, 0 também para a equipe da Internacional de Limeira. Já estamos chegando a quase 10 minutos desse primeiro tempo. Daqui a pouquinho o Wagner Ferreira faz a análise desse comecinho de jogo na cidade de Limeira. Choveu na cidade de Limeira e choveu bastante, hein? Bola com o Dudu na categoria, faz a inversão lá para a canhota, Danilo Barcelos recebeu, devolve a bola com o Dudu no círculo central, tentou fazer o toque na frente, chega o Léo Oliveira, deixou com o Dudu ainda, ele joga com o Maguinho, jogou muito mal a bola, o passe errado, a bola saiu, lateral para a equipe da Inter. Mandar um abraço aqui para Maria Elisa Godoy Piton, sempre ligadinho com a gente nas nossas transmissões. Olha o Edilson Roberto aí também, grande Edilson Roberto, grande Pedroso, legal demais ter você junto conosco. Vai deixando o like aí pra gente, vai dando essa força pro nosso canal. Lateral para a equipe da Ponte com o Maguinho. Ele pede a movimentação da galera ali, já encostou o Léo Oliveira, fez o domínio, devolve a bola com o Maguinho. A Ponte Preta tenta chegar pelo lado direito. Bola saiu mais uma vez. O jogador ali, o Ibali, ele reclama com a arbitragem, interpretou que a bola era da Inter de Limeira, né? Mas o árbitro marcou lateral para a equipe Ponte Pretana fazer a cobrança lá do direito, campo de ataque. O Matheus Delgado Candançan é o nome do dono do apito hoje na cidade de Limeira. Agora é lateral, não saiu nem a bola direito, já saiu a bola para lateral mais uma vez, só que dessa vez para o Leão. Já bateu para frente, o Juan Tavares buscou a Ponte Preta, já rouba a bola de novo. Léo Oliveira toca na frente com o Serginho, a marcação do Serginho é do Roberto Rosa, já recupera, sai jogando com o Felipe, opa! O Pedro Vilhena chegou, o Felipe Albuquerque fez a falta para a equipe da Ponte Preta, na realidade era o Arthur, o Felipe Albuquerque fica dizendo que ele chegou na bola, mas o árbitro entendeu, falta para a Ponte ali na meia esquerda, fazendo a cobrança, vai vir levantamento para a meta do goleirão, André Luiz, Marcão. Vamos ver se o time aproveita aí, né? Uma entrada aí do Felipe Albuquerque, ele visou a bola, né? Mas ele acabou pegando mesmo o Arthur, né? Então a falta, sem dúvida, foi. É falta para a equipe da Ponte Preta, lá do lado canhoto, torcedor Ponte Pretano em grande número na cidade de Limeira, hein? Pertinho do lado, Marcos e Wagner, depois em off eu conto 2 passagens lá em Limeira, viu? 2 passagens que eu já fui em Limeira, rapaz do céu, não deu muito bom não. Mas falta para a Ponte tá ali. Tem uma também? Danilo Barcelos, o Serginho deixou Danilo Barcelos de perna canhota, faz o cruzamento, tira a zaga da Inter. A bola volta com o time Ponte Pretano, com o Danilo Barcelos recua ali no círculo central com o Maguinho. Maguinho é o último homem ali da Ponte Preta, devolve a bola com o Danilo Barcelos. Chega a marcação do ataque da Inter ali no Danilo Barcelos, faz o break, recua lá atrás com o goleirão Diogo Silva. Faz o domínio, não quer saber de brincadeira, de perna direita, bateu para frente e bateu para fora. Lateral para a Inter, Felipe Albuquerque já pega rapidinho, sai jogando a equipe da Internacional de Limeira. Bola com o Marlon, Marlon vai virando com o jogador que é o Juan Tavares aqui do lado canhoto, ele pega, vai fazer o cruzamento para dentro da grande área, pegou, fez o cruzamento, sobe aí, time da Inter, a bola passa por todo mundo e vai em lateral, tiro de meta para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança. Wagner Ferreira, estamos aí com 13 minutos e meio quase jogados desse primeiro tempo, 0-0, Inter e Ponte Preta. Não aconteceu nada até agora, o joguinho feio. A Inter jogando em casa, até respeita a Ponte, tá certo, a Ponte tem mais time que a Internacional. Mas jogando em casa poderia ser um pouquinho mais ofensiva. No entanto, só ficou num chute até. Estamos aí com 13-14 desse primeiro tempo, só um chute a gol e uma defesa do Diogo Silva e um escanteio. A Ponte nem isso, não conseguiu chegar na área da Internacional. Então o jogo é muito truncado no meio campo, bola pela lateral, não há grandes emoções. Enfim, pode pegar no breu ainda, mas por enquanto, jogo feio, 0-0. 0-0, e lá vem descendo Albano pela equipe da Inter, faz um toque para frente com o Rafael Silva, sai, Diogo Silva dá um chutão na bola. Chegando o ataque da Inter, agora estava ligado na jogada, o goleirão da Ponte Preta deu um chute de perna direita, a bola saiu, é lateral para a equipe da Inter lá do direito, campo ofensivo.
Torcedor do Inter também fazendo presença no Limeirão. Inter de Limeira e Ponte Preta, 2 times tradicionalíssimos do futebol paulista, por que não dizer do futebol brasileiro, né? Inter, inclusive, campeã paulista, 1986, hein? Time de Quita, time campeão em cima do Palmeiras. Sai jogando a equipe da Inter com o Roberto Rosa, dá um lançamento na frente, a bola vai saindo, não chegou na bola ali o Lelkovic, a bola saiu, é lateral para a equipe da Ponte Preta, lado direito, setor defensivo. Olha, antes da sua historinha aí com relação a jogar aí no Major José Levi Sobrinho, eu também tenho uma. Vamos fazer um jogo aí, né? Não sei se era Guarani ou Ponte, né? Um dos dois, evidentemente. Ônibus da imprensa, porque o estádio Major José Levi Sobrinho fica num buraco. Então você vem lá de cima, né? Tem uma avenida, você vai descendo, próximo ao estádio, mas ali não tem nada, são jardins ali, não tem construção, não tem nada. Há um grupo de torcedores da Internacional, sei lá se confundiu o nosso ônibus com o ônibus da Ponte ou do Guarani, não me lembro. O apedrejou, uma pedra pegou do vidro do meu lado. Para sorte, aquela cortininha do ônibus já estava fechada. A pedra bateu ali e caiu. Mas olha, vinha na minha cabeça, cara. Mas infelizmente tudo bem, só o susto. Perigo demais. Numa das... Foram 2. Numa das vezes, saindo também, indo embora dentro do ônibus, uma das figuras pega um rojão de dentro do ônibus, mira para fora, solta o rojão e comemora, como se fosse um gol. Rapaz do céu, ele acertou simplesmente nada mais, nada menos que um policial militar. O que aconteceu foi que o nosso ônibus foi o último a sair do estádio depois, queria levar todo mundo para a cadeia, a sorte que tinha umas mulheres lá, umas meninas dentro do ônibus, que salvou todo mundo, porque senão tinha ido para dar uma explicação para o senhor delegado, todo mundo do ônibus. Isso uma das vezes, né? A outra vez foi pior, porque daí veio essa pedrinha que voou no seu ônibus, voou na minha cabeça, viu, Vagnão? Lógico, não foi uma pedrada tão grande, mas que aceitou. Fora a tal borrachada do guarda. Mas, enfim, são histórias que a gente conta aí, né? Falta para Ponte Preta, Fontal, a meta do goleirão André Luiz, tá ali Danilo Barcelos, bateu direto. Pô, Danilo. Isso. Ó, segura a bola que tá caindo. Não. Segura a bola que a bola tá chegando na sua casa. Saiu lá do Limeirão, tá chegando aí perto do Majestoso. Olha, quando eu vi a Ponte anunciando o Danilo Barcelos, falei, olha, a Ponte tem uma arma ali no Danilo. Em pênalti ele não perde, bola parada é com ele. Ele me apronta isso. Exatamente. Decepcionou nesse sentido aí. Olha o Arthur recuando com o Danilo Barcelos, dá um chutão para frente. Tava fechando ali o Rafael Silva. A bola vai chegando no campo de ataque da equipe Ponte Pretana. Já recupera a Inter de Limeira. Inter de Limeira trabalhando ali próximo ao círculo central. Vai virando para canhota. Juan Tavares faz o cruzamento. Rafael Silva de cabeça coloca para fora. A bola sai à esquerda do goleirão Diogo Silva. Tiro de meta para a equipe da Macaquinha. Jornada Esportiva da Gringo. Oi, Marcão. Não, só ia comentar o Danilo Barcelos. Depois que ele bateu uma falta, ele saiu reclamando da bola. A bola tá muito redonda. Tá muito redondo. É muito redondo. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 18 minutinhos, primeiro tempo. É a 4ª rodada do Campeonato Paulista. Limeirão, o placar está assim, ó. Inter de Limeira, 0. Ponte Preta, também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. E a Ponte Preta tenta chegar no campo de ataque, saiu, é lateral para a equipe da Macaca, lá pelo setor canhoto. 18 minutinhos, 2 times alvinegros, hein? Inter de Limeira e Ponte Preta jogando. Tá ali o comando feminino, torcida Inter Ponte, eu vi ali o Leão, tem um monte, as faixas ali, né? A Interror tá ali também, a Ponterror faz presença também no Major José Levi Sobrinho. Torcida jovem, a Ser Ponte, galera da Ponte Preta, torcedor Ponte Pretano fazendo presença. A equipe da Inter tocando no setor defensivo, bola com o capitão, que é o Gui Mariano. Joga na frente, tá buscando o Rafael Silva, chega a marcação do Emerson, sai o goleirão Diogo Silva, segura firme, abraça bem a bola, mas sai jogando do ladinho com o Simon. Simon já sai jogando pelo setor direito com o Maguinho. Maguinho faz o domínio, devolve a bola com o Simon dentro da grande área. Mais atrás ainda com o Diogo Silva. Diogo Silva não gosta de brincadeira, hein, Vagnão?
A bola chega para ele, ele não pensa duas vezes. Dá um chutão para frente, dessa vez em lateral para a equipe da Inter. Recuaram a bola na fogueira também para ele, né? A gente teve que tirar de qualquer maneira. Fez o correto, porque tem goleiro que tenta o drible no cara que tá chegando, né? Aí perde a bola, sai o gol e aí? Ele fez o correto, meteu o pé na bola, mandou para lateral. Agora o Simon deu uma entrada firme ali, uma chegada nas costas do Rafael Silva, o centroavante da equipe da Inter de Limeira, anotada a falta e ele sentiu, né? Ele chegou chegando e acabou aceitando o rosto na nuca ali do Rafael Silva, mas é falta para a equipe da Inter de Limeira fazer a cobrança. Frontal a meta do goleirão Diogo Silva. Tá longe. Tá ali o Felipe Albuquerque. Ele encostou para fazer a cobrança. Também encostou o Albano. Felipe Albuquerque de perna direita. O Albano de perna canhota. Já fez o cruzamento, a bola saiu. É tiro de meta para a equipe da Ponte Preta. Tiro de meta para a equipe da Ponte. No cruzamento do Albano. Quem subiu ali, chegando para fazer o cabeceio foi o Ibali. Cabeceou para fora, a bola saiu sobre o gol do Diogo Silva. Tiro de meta para a Macaquinha fazer a cobrança. 20 minutos passados, primeiro tempo de jogo tá 0-0 no Limeirão. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 19 997948665 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. Agora o árbitro tá conversando com o Diogo Silva, né? Tá falando pro Diogo Silva não fazer mais acero. O Roberto Valentim fica bravo, né, Vaguinho? Chegou chegando o árbitro em cima do goleirão da Ponte Preta. Demorou muito para fazer a reposição de bola, né? Aí o árbitro encostou nele e falou, acabou, não tem mais, a próxima você vai levar o cartão. E tá correto, tem que ter dinâmica no jogo, fica segurando. A Ponte está sentindo realmente a presença da Internacional. Nada de assombroso, né? Nada de assustador. Mas a Inter está chegando, não está deixando a Ponte jogar. A Ponte não passa no meio do campo. Quando passa, não sabe o que fazer com a bola. Então, realmente, o Diogo está tentando dar esfriada no jogo. E a Inter vem descendo pelo lado canhoto, bola com o Kovic com o Roberto Rosa. Roberto Rosa tentou fazer o toque. Com o jogador, o Juan Tavares ficou pedindo falta, sai jogando a Ponte com o Dudu. A bola sobra com o Pedro Vilhena, faz o domínio, olha para trás, já está o Maguinho mais atrás ainda, dentro da grande área com o Simon. A Ponte Preta tenta sair jogando, a Inter vai adiantando suas linhas de marcação, fazendo uma dificuldade enorme para o time da Ponte Preta sair jogando. Bola com Danilo Barcelos, recua com o Diogo Silva, dentro da grande área da Ponte Preta, toca com o Simon. Simon já recebe, toca com o Maguinho. Maguinho vem descendo, faz o lançamento na frente, já recupera a posse de bola a equipe da Internacional de Limeira. A bola saiu. Ele lança. A TV tá me ajudando bastante hoje. Parabéns, viu? Mas vamos lá, vamos seguindo. Bola com o Emerson. Lado direito, faz o cruzamento, vai buscando no ataque. O Jean Dias sobe de cabeça o Roberto Rosa. Tentou fazer o domínio, não deixar a bola escapar ali. O Juan Tavares, a bola saiu, já cobrado pela Ponte Preta. Léo Oliveira faz a finta em cima do Marlon. A Ponte vem descendo, bola com o Jean Dias, toca do ladinho com o Pedro Vilhena, mais atrás com o Maguinho, já no campo de ataque, vai defendendo a equipe da Inter, fecha todo ali atrás, bola com o Emerson, vai virando para a canhotinha com o Arthur faz o domínio, joga mais atrás com o Danilo Barcelos, campo defensivo, vem na marcação em cima do Danilo Barcelos, o Albano, ele toca com o Simon lá atrás, 23 minutos, 0 Ponte, 0 Inter, bola lançada no lado direito com o Pedro Vilhena faz o domínio, tá passando o Jean Dias para receber, já recebeu o Jean Dias, a marcação da equipe da Inter, a bola saiu, é lateral para Macaca fazer a cobrança, lado direito, campo de ataque, o Roberto Rosa dá aquela puxada na camisa do Pedro Vilhena, e olha que ele é grande perto do Pedro Vilhena, hein? Não dá nem para reclamar. Bola com o Emerson no círculo central de perna direita, volta pro lado direito com o Maguinho trocou a bola com o Dudu faz o domínio, a marcação da Inter em cima dele, achou o Jean Dias, vai fazer o cruzamento para dentro da grande área, a bola passa, Felipe Albuquerque toca de cabeça. Sobra com o Arthur deixa sair, mas já bateu. Bola com o Dudu devolve a bola com o Arthur devolve com o Dudu tocou pra ninguém. Aliás, um defeito que eu já observei no Dudu, viu? Ele recuperou agora, a bola saiu. Wagner Ferreira, Dudu contra a Portuguesa, ele tenta fazer algumas jogadas de efeito, mas toda hora, e sentiu, hein? Sentiu o número 8 da Ponte Preta, mas ele faz
ele comete muitos erros de passes, ou não, Wagner? Isso aí já tem sido notado, viu? O primeiro jogo foi expulso, né? Já fez uma lambança. Segundo, não foi tão bem contra o Santos e contra a Portuguesa ninguém se destacou. No jogo de hoje, também já recuperou uma bola, devolveu quadrada. E parece que ele sentiu a parte posterior da coxa. E quando isso acontece, não dura muito não para ser substituído. Então, ponto fica aí na observação aí do Dudu. Veio com cartaz, né, para ser titular, mas não está correspondendo, não. Ele está fora do campo agora, esperando a arbitragem liberar ele para entrar de novo. E a Ponte vem descendo com o Maguinho, ultrapassa a linha que vídeo gramado, toca com o Jean Dias, recua a bola com o Simon, chega o Rafael Silva na pressão, o Simon toca do ladinho com o Emerson. Emerson faz o domínio, sai jogando com o jogador ali que é o Serginho. Olha onde o Serginho vem buscar a bola atrás aqui no setor defensivo, porque não está recebendo bola no campo de ataque. Partiu o Arthur, o Serginho segura, toca do lado com o Simon, vem a marcação agora do Juan Tavares, ele prefere tocar na frente com o jogador que é o Jean Dias. Jean Dias no círculo central, inverte lá para canhota, faz o domínio Arthur, toca do ladinho com o Serginho, mais atrás com o Danilo Barcelos. A equipe da Inter vai se fechando, a Ponte tenta chegar pelo lado canhoto, bola com o Arthur, chega na frente, saiu, o árbitro aponta, tiro de meta para a equipe do Leão. Tiro de meta para a equipe da Inter de Limeira, Marcos Cruz. É isso aí, Anderson. Olha, eu tenho visto a Ponte aí, o defeito de saída de bola. Poxa vida, o time tá realmente parece que preso, né? Tá difícil a Ponte sair com a bola jogando e fica difícil chegar no gol adversário assim, né? Tá difícil. Vinha descendo o jogador da Inter, o Léo Kovic, o Maguinho chegou, fez a falta para a equipe da Inter, lá do canhoto, já bateu, vem descendo a Inter com o Albano faz o domínio, a marcação do Dudu em cima dele, já jogou do lado com o Léo Kovic ameaçou bater, tá passando o Juan Tavares do lado dele, ele faz o cruzamento, tá buscando o Rafael Silva, a bola vai saindo em tiro de meta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. E pelo jeito vai ter alteração na equipe da Macaquinha, hein? Tô olhando a movimentação ali, pelo que eu tô vendo, o Pacheco vem para jogo. É isso mesmo, Marcos Cruz? É isso mesmo, hein, Anderson? Vem Pacheco, com certeza o Dudu sentiu, né, a posterior da coxa, deve estar saindo para a entrada do Pacheco, né, e vai acontecer aquilo que a torcida está pedindo, né, alguns torcedores estão pedindo, né? Ver o Maguinho jogar ali no meio campo. Que eu acho até melhor posição para o Maguinho jogar. A equipe da Inter trabalhando com um jogador que é o Marlon olha, espera a chegada do Albano já toca mais atrás, quem vem descendo é o número 13, o Eduardo Porto vem descendo, tem liberdade, faz o cruzamento para dentro da grande área, a bola passa por todo mundo e sai em tiro de meta para o Diogo Silva. 27 minutos e meio passados desse primeiro tempo. Limeirão, tá tudo igual, ninguém mexeu no placar ainda. 0 Inter de Limeira, 0 também para Ponte. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Tá aí, grande Clube Concórdia, em dia 28 de fevereiro tem a noite do azul e branco. Ingressos à venda, primeiro lote ainda. Procure a secretaria do Clube Concórdia e adquire o seu ingresso. Sensacional carnaval, hein? Volta para a equipe da Ponte lá no lado canhoto. Vai ter alteração? Ainda não. O Danilo Barcelos espera a chegada do Dudu. Dudu tá aí, ó. Tá dentro de campo. Tá jogando ainda o número 8. Vamos ver se ele vai aguentar. Colocou a mão, como disse o Vagnão, na posterior, mas tá dentro de campo. Olha o Simon, sai jogando errado. A equipe da Inter também sai jogando errado. Com o Juan Tavares, já recupera a bola com o Jean Dias, ali no círculo central, ele faz a finta em cima do Bale, tentou tocar, entregou nos pés do Felipe Albuquerque, mas caiu no círculo central, o árbitro marcou falta em cima do Jean Dias, e vai amarelar, hein? Amarelou, daqui a pouco o Marcos Cruz confirma com a gente, amarelou pro Rafael Silva, número 9 da equipe da Inter, é isso mesmo, ô Marcão? É isso, Anderson, essa falta aí não... Aí dentro do grande círculo, né? E o juizão interpretou que foi uma entrada por trás, né?
Tá aí. Primeiro amarelinho do jogo, Rafael Silva, número 9 da equipe da Inter. A bola já é reiniciada, vem descendo a ponte, campo defensivo com Pedro Vilhena. Vem descendo, tem espaço para descer, ultrapassa a linha aqui do vídeo gramado, lado direito, vem a marcação do Léo Kovic, ele já achou o Jean Dias, toca com o Maguinho, agora vem a marcação do Juan Tavares em cima dele, mais atrás com o Léo Oliveira. Léo Oliveira no círculo central, toca com o Emerson, tá sozinho, Danilo Barcelos pediu, recebeu, fez o domínio, opa, mais ou menos, né? A bola subiu, já achou o Serginho mais à frente com o Pedro Vilhena, vem descendo a equipe da Ponte Preta, a marcação em cima dele é do Gui Mariano, tocou na frente, chega o Eduardo Porto, só dá o corpo em cima do Serginho, deixa a bola sair em tiro de meta para a equipe da Inter. Wagner Ferreira, 30 minutinhos, primeiro tempo de jogo, 0-0, Inter e Ponte. Eu acho que é muito pouco, hein, Anderson? 30 minutos, nem um chute a gol. Confere ou não? Nem um chute a gol do ataque da Ponte. Quer dizer, o goleiro tá assistindo o jogo de camarote. O tal de André Luiz, goleiro da Internacional. A Ponte não consegue chegar. A marcação é forte, são 3 zagueiros, vem os 2 laterais, vem o tal de Rafael Silva, que é centroavante, para dar combate aqui no meio-campo. Então, realmente, a Ponte não sabe jogar contra esse tipo de jogo, onde tem que propor e não consegue penetrar. Então, o jogo é feio, né? Ninguém chega, a Ponte não chega, a Inter tenta chegar, mas não tem qualidade, e o jogo vai se arrastando. 30 minutos não aconteceu nada até agora. E aí vem descendo com o Albano, faz o cruzamento para dentro da grande área, tá buscando o Rafael Silva, a bola passa pelo Rafael Silva e vai saindo. Em tiro de meta para a equipe Ponte Pretana. Ô Marcão, pelo jeito tá tudo ok com o Dudu, né? O Pacheco já voltou ali fazer o aquecimento normal, sem alterações por enquanto na Macaca. Eu acho que estão fazendo uma tentativa aí, né? O próprio Dudu deve ter pedido para ficar mais um pouco, né? Mas que nem o Wagner falou, quando o cara sente a posterior, né? Não demora muito tempo para sair, não, né? Vamos ver se ele aguenta até o final do primeiro tempo. A Inter vai trabalhando pelo lado canhoto, fez o Juan Tavares, toca na frente com o jogador que é o Léo Kovic, a marcação do Simon em cima dele, mas já recupera a posse de bola o Leão. Trabalhando ali com o Marlon inverte da esquerda para a direita, mas muito forte, passou pelo Felipe Buquerque, saiu, é lateral para a equipe da Macaquinha fazer a cobrança. Você participando conosco aqui na nossa jornada esportiva da Gringo, grande Celso Fittipaldi, hein? Celso Fittipaldi que hoje está de chinelinho, hein, Celção? Quanta falta de criatividade nesse meio de campo da Ponte, hein? Abraços, ótima transmissão, tá bravo o Celção, hein? E com razão, né? Como já disse o Vagnão, quando a Ponte precisa propor o jogo, é complicado demais. Valeu, Celção! Tamo juntos na quarta-feira, Ponte e Corinthians no Majestoso, hein? Vai ser jogaço! A equipe da Inter tenta chegar, Arthur toca de cabeça, vai sobrando com o Serginho faz o domínio, a bola ainda está com a Ponte Preta, ele tá buscando lá na frente, a bola era com o Pedro Vilhena, caiu, pediu falta, o árbitro falou que ele pulou. O Gui Mariano, capitão da Inter, chegando, o jogador da Ponte caiu, o árbitro entendeu que não foi nada na entrada deu do Gui impressão de falta nesse lance aí, hein? Deu impressão de falta. Ele deu apenas lateral para a equipe. Na realidade, ele não deu nada, né? O que ele tá dando ali? Ele tá pedindo para o Vilhena levantar? Ele pegou primeiro a bola. Mas então seria lateral para a Ponte, correto? Não dá para entender a marcação aí do Matheus Delgado Candansan. Ele deu lateral para a equipe da Inter, que já sai jogando com o Felipe Albuquerque, a marcação do Serginho em cima dele, achou do ladinho o Ibali, já sofreu a falta, agora é falta para a equipe da Inter, lá no lado direito, campo de ataque, falta para a Inter no chão, já saiu, é lateral para a equipe da Ponte Preta, bola com o Arthur fazer a cobrança, 33 minutos e meio, primeiro tempo de jogo, Inter 0, Ponte 0, Wagner do céu, mas tá legal, viu? Cada piscada que dá aqui na TV, que eu vou falar para você, é uma maravilha. Aí você reduz aonde a bola tá, pelo caminho que ela estava seguindo. Se começar a piscar muito, vê se não é cisco. É cisco, né? Joga um colírio. Aí, vem descendo com o Albano, bateu de fora da área, a bola passa e entrou! Alegria, alegria, galera do clube, Gol
Internacional. Na liberdade do número 10, Albano. Ele veio carregando, chegou próximo à meia-lua, meteu um balaço de perna canhota do lado direito do Diogo Silva, que não pôde fazer nada, a não ser buscar ela no fundo da rede. Abre o placar aí, Inter de Limeira, no Limeirão. Torcedor do Leão, pode vibrar, pode gritar, pode pular, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor da Inter. Albano, número 10, quando eram jogados 34 minutinhos desse primeiro tempo. 1-0, Marcos Cruz. Nossa, que vacilo, né, desse meio campo da Ponte, hein? O Arthur foi cobrar lateral, cobrou para trás. O jogador ali perdeu a bola para o jogador da Inter, que entrou com a bola dominada, fez o que quis, escolheu o canto e bateu, né? 1-0 Inter. Que vacilo da zaga da Ponte. Tá aí, 1-0. Já tava ruim, né, pra Ponte buscar o jogo, mas tudo bem, tá jogando fora, mas agora fica pior ainda, né, Vagnão? Com 35 minutos, não deu um chute a gol no primeiro tempo. A Inter também, sem ser esse primor de futebol, acabou achando esse gol. Vamos dizer que o Diogo Silva tinha muita gente na frente dele, mas essa bola chutada pelo Albano, de fora da área, era perfeitamente defensável, hein, seu Diogo Silva? Sei não, eu quero ver depois, com mais calma, a dificuldade que ele teve nessa bola. Para mim, uma bola defensável. Tá certo que o Albano pegou, não foi lá nem muito forte, mas bem no cantinho, rente à trave. O que eu pude observar é que tem muita gente na frente, muitos zagueiros da Ponte na frente, atrapalhando a visão dele. Quando ele foi para a bola, já era tarde, a bola tinha passado. Então tá aí a Inter, mesmo sem merecer, fazendo 1-0. Ou melhor, sem merecer. Criou a chance e acabou convertendo. Então, agora, debaixo de chuva, o que será que pode acontecer? Pior, para pior ou para melhora do jogo? Tá aí, Internacional 1.0, vacilo da marcação e o gol do Albano. Tá aí, 1-0, chove em Limeira nesse momento, sol e chuva. 1-0 para a Inter. A Ponte Preta tenta chegar, tenta correr atrás do prejuízo, trabalhando no setor defensivo com o Emerson. Emerson no círculo central, pede a movimentação, vai encostando o Serginho ali para receber, já recebeu o Serginho, tem do lado o Danilo Barcelos, a marcação do Albano. Albano, o autor do gol, por enquanto, 1-0 para a Inter no Limeirão. Bola com o Serginho, devolve com o Danilo Barcelos, achou na frente o Dudu faz a volta, sai jogando, sofreu a falta, já recupera, o juiz marcou. Tentou dar a vantagem ali pro número 8 da equipe da Ponte Preta, mas ele não conseguiu, já cobrado. A equipe da Ponte vira lá do lado canhoto, mata no peito o Maguinho com o jogador que é o Pedro Vilhena, caiu no chão, chegada do Juan Tavares, o árbitro mandou continuar, vai descendo a Inter com o Lelkovic, faz o lançamento lá pro lado direito com o Albano, tem liberdade, a marcação do Danilo Barcelos, a distância, ele pedalou, Danilo Barcelos para na frente, como se fosse um muro, sai jogando com o autor, o Arthur. Tá aí, grande Geraldo, essa diferença aí é para mais ou para menos, ô Geraldo? Aqui tá atrasado ou aí tá adiantado? Tá aí, mas que legal que você tá curtindo a nossa transmissão. O Celção tá dizendo, eu não quero ser corneta, mas ele tá achando o árbitro fraco. Concorda com o Celso, Wagner? Olha, não vi nenhum lance polêmico assim de que a Ponte pudesse ter reclamado acintosamente. Para mim, jogadas normais, talvez aquele lance lá na lateral, discutível ali, talvez não foi falta, reclamaram de falta e o lateral se der para a Ponte e ele deu para a Internacional. Apenas isso, não vi nada demais na arbitragem do menino aí, do Candançã. Agora uma entrada do Marlon em cima do Serginho, foi marcada a falta, poderia caber aí mais um cartãozinho para a equipe da Internacional, não é não, Marcão? Podia sim, hein? Uma falta aí que foi falta dura, né? Chove na cidade de Limeira. Tá chovendo, tá lavando a alma do torcedor da Inter, que está fazendo a sua primeira vitória no Campeonato Paulista de 2025. Mas tem muito jogo ainda para ser jogado. Bola, falta para a equipe da Ponte Preta. Jean Dias coloca dentro da grande área, sobe Gui Mariano. Tira, Rafael Silva tenta complementar, a bola bate no Maguinho e vai saindo em tiro de meta para o goleirão André Luiz. Pode chover à vontade. Onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados
39 minutos e meio, primeiro tempo, estádio do Limeirão. O placar está assim, ó. Inter de Limeira, 1, Ponte Preta, 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Pode chover à vontade, Vagnão? Como que você estava falando aí, Peidão? Então, pode chover à vontade que o Maguinho já tá com a touquinha dele. Já tá com a touca de chuva. É, a touca, pode chover, né? Que ontem, rapaz, antes de ontem, na realidade, né? Teve o jogo Noroeste e Botafogo. Essa touquinha aí do Maguinho dava para ele sair nadando mesmo no estádio Alfredo de Castilho, viu? Rapaz do céu, choveu muito, aliás, ontem também, né? Na cidade de São Paulo, que hoje, parabéns, hein, São Paulo? Completa aí 471 anos a cidade de São Paulo. Choveu muito em São Paulo ontem. Quem estava lá disse que foi aí, vamos dizer, entre aspas, um dilúvio. A Ponte Preta vai trabalhando no setor defensivo, bola com o Simon, já joga na canhotinha com o Danilo Barcelos. Mais à frente recebeu o Serginho. Serginho chega na marcação dele, o Felipe Albuquerque devolve a bola com o Danilo Barcelos. A Ponte Preta vai trabalhando no setor defensivo. Realmente falta criatividade nesse meio campo da Ponte Preta, hein? Não consegue escapar da malha de marcação da equipe da Inter de Limeira. Vem trabalhando o Emerson, ainda no campo defensivo. Ele para, olha, já achou na frente agora o Jean Dias. Tem liberdade para descer a marcação do Marlon em cima dele. Ele faz o giro, faz a finta, inverte lá para lá do canhoto. Arthur mata no peito, põe no chão, vai fazer o cruzamento. A marcação do Felipe Albuquerque colocou para trás com o Dudu. Para variar, tocou errado. O Albano tentou sair jogando agora. O Danilo Barcelos interceptou, sobra com o Rafael Silva. A equipe da Inter de Limeira tenta sair jogando no setor defensivo, mas o árbitro já havia marcado falta, né? Falta da equipe Ponte Pretana, um pé alto ali do Danilo Barcelos. Chegou uma jogada perigosa, falta para a equipe da Inter, Marcos Cruz. É isso aí, Anderson. Você narrou direitinho aí esse lance. O juiz acabou marcando falta aí nessa entrada foi o Pedro Vilhena, né? Isso, Pedro Vilhena. Eu acho que Oi, pode falar, Vagnão. Eu acho que o Alberto Valentim vai aprender a lição que ele teve contra a Portuguesa. Ele encheu o time de atacante, deixou apenas o Elvis ali para armar a jogada. Então está provado que nem sempre o time de atacante consegue vencer o jogo. Eu acho que ele vem com o Elvis aí para o segundo tempo, porque não tem realmente armação de jogada, a Ponte. Não joga, não finaliza, porque não tem bola, os atacantes não recebem a bola. Então, sei lá, é um jogo para o Elvis e deixar os atacantes para entrar mais no decorrer do jogo. Domínio da Ponte com o Pedro Vilhena, joga atrás com o Simon no círculo central, vai jorando lá para a canhotinha com o Danilo Barcelos, faz o domínio, tem do lado o jogador Arthur, já recebeu, vem o Felipe Albuquerque na marcação, o Arthur coloca a bola para dentro da grande área, tá buscando o Jean Dias, sobe o Juan Tavares de cabeça, coloca a bola para fora, é lateral para a equipe da Macaca, lado direito, campo de ataque, fazer a cobrança, 42 minutos e meio jogados, 1-0 para a Inter, Simon vai virando lá para a canhotinha, com o jogador que é o Danilo Barcelos faz o domínio, já faz o toque com o Dudu, mata no peito, toca a bola com o Serginho caiu, pediu a falta, o árbitro apenas assinala lateral para a equipe da Inter. Os jogadores da Ponte estão aí caindo, tá pedindo falta, e o Matheus Delgado Candança não tá caindo nessa não, né, Marcos? É verdade. Apesar que eu vi uma falta aí agora, o Pedro Vilhena também reclamou, mas saiu com a bola jogando, né? Mas o árbitro tá meio estranho mesmo, viu, Anderson? Eu também tô achando como o Celso esse árbitro meio atrapalhado, viu? Não tá gostando da arbitragem o Marcos Cruz e a Inter vai trabalhando no setor defensivo, bola com o Eduardo Porto, ele faz a lançamento na frente, tá buscando o Rafael Silva, chega na marcação, o Emerson, ele dá o corpo ali, faz o domínio, agora o Rafael Silva faz a falta em cima do zagueirão da Ponte Preta, o Emerson. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Atenção você que tem salão de beleza e utiliza aparelhos como secadores de cabelo, chapinhas e máquinas de corte. A Eletrolar tem peças e acessórios e faz a manutenção de todo esse seu equipamento com rapidez e garantia. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado 272, telefone 3231-3299. E lá vem descendo a Ponte Preta, tentando chegar ao campo de ataque com o Emerson, faz o lançamento na frente, o Jean Dias matou, chega a marcação do Marlon, o Jean Dias colocou a bola com o Pedro Vilhena, chega na marcação Guimariano, rouba a bola, sai jogando a equipe da Inter de Limeira mais uma vez, bola com o Léo Kovic, já virou lá na direita com o jogador que é o Albano,
recebeu agora o número 8, o Ibali, faz a finta em cima do Dudu, vai abrindo na direita de novo agora com o Felipe Albuquerque. Chega o Arthur na marcação, ele toca com o Ibali do lado, tem o Léo Kovic para receber, ele prefere lançar pro lado canhoto, tá buscando o Juan Tavares, subiu, não deixou sair, mas deixou. Tentou evitar a saída de bola, já saiu lateral, o Maguinho já bateu, tem pressa a equipe da Ponte Preta para descer. Bola com o Jean Dias, ele faz o domínio, tem espaço para descer, ele vai descendo o Jean Dias, toca na frente, bola com o Serginho, caiu o Jean Dias, pediu falta, mas a Ponte vai descendo pelo lado direito. Pedro Vilhena, a marcação em cima dele é do Eduardo Rosa, Roberto Rosa na marcação, Pedro Vilhena joga mais atrás com o Maguinho, tem do ladinho ali o Emerson faz o domínio, toca com o Jean Dias, perdeu fácil, hein? Perdeu fácil o Jean Dias a bola. Daqui a pouco o Marcos Cruz fala pra gente o quanto de acréscimo o árbitro vai dar nesse primeiro tempo. Estamos chegando aí, já passamos dos 45 minutos, tem uma falta internacional, como se estivesse começando o jogo agora. Marcão, subiu a placa de acréscimos? Aqui ainda não apareceu, Anderson. 2 minutinhos. Subiu aqui, 2. 47, nós vamos nesse primeiro tempo, 45,5 jogados, 1-0 para a equipe da Inter de Limeira, que vem descendo mais uma vez no ataque com o Léo Kovic, toca a bola com o Ibali, perdeu com o Dudu, vem descendo no contra-ataque, quem sabe no último lance, de repente, nesse primeiro tempo, a Ponte... Dudu, você tá de brincadeira, Dudu. Ô, Alberto Valentim, pelo amor de Deus, o Dudu realmente... Tá difícil de engolir ele, Wagner Ferreira. Assim não dá, né? Vamos deixar o Dudu no vestiário. Vamos colocar o Maguinho ali no meio. Entra com o Pacheco e com o Elvis no segundo tempo. Aí fica bom. Exatamente. Pô, o Dudu não acerta um passe. Esse passe agora foi algo de lamentável. Marcos Cruz, sabe quem tá com a gente aqui? Eu mandou um recadinho. Elcio Correia, grande Alção. Tá dizendo boa tarde, equipe da Rádio Grigo. Ótima transmissão. Vamos, Macacuda. Grande Marcão, ótimo trabalho, tá desejando o Elson para você, viu, o Marcos Cruz? Ô, Elson, forte abraço para você também, hein? Seu time perdeu aí na quarta-feira do Palmeiras, mas vai reagir no campeonato, hein? O Elcio que é santista, e o Cristiano Salvione também, que é santista, tá aqui também, grande Cristiano Salvione. Ótima tarde para você também, a Ponte Preta vem descendo, vai apitar, apita o árbitro! Ponto centro do gramado, põe final de primeiro tempo no Limeirão. 1 para a equipe da Inter, Albano, aos 33 minutinhos do primeiro tempo. 0 para a equipe da Ponte Preta, que não conseguiu dar sequer um chute ao gol. 1-0 para a Inter. O Wagner Ferreira, aquela famosa pincelada, né? Daqui a pouquinho a gente entra no intervalo da Grigo, aí sim você dá um resumo total desse primeiro tempo, até feio, né? Um futebol fraco. Mas aquela pinceladinha pra gente ir pro intervalo da Grigo, Wagner Ferreira, por gentileza. É o primeiro tempo onde nada aconteceu, né? Nenhuma emoção. Os goleiros ficaram assistindo o jogo. O goleiro da Ponte fez uma defesa só e pegou na bola em bolas recuadas. Porque chute a gol mesmo da Internacional, só aquele que foi pro gol ele não pegou e a Inter vence por 1-0. Jogo feio, a Ponte encontra dificuldades. Quando tem que propor o jogo, eu repito, a Internacional tem marcação alta, a Ponte não sabe jogar, e você disse, quando você encerrou a sua transmissão, nenhum chute a gol no primeiro tempo. Quer dizer, como é que pode buscar um resultado positivo com esse tipo de jogo? A Internacional, sem ser brilhante, vai merecendo o resultado, porque teve uma posse de bola, destruiu todas as chances que a Ponte tentou criar no ataque, e, portanto, a Ponte vai pagando aí pelos seus pecados. Agora, eu espero que o Alberto Valentim venha com pelo menos 2 alterações para o segundo tempo. Na sequência, a gente pode comentar melhor. Eu, para mim, voltaria com o Pacheco e com o Elvis. Tá aí, esse Wagner Ferreira que daqui a pouco volta com análise mais abrangente do que foi esse primeiro tempo, de 1 para a Internacional de Limeira, 0 para a equipe da Ponte Preta. A gente vai fazer aquele intervalinho e já volta já com o intervalo da Grigo. É rapidinho, hein? Não sai daí não. Até mais. 42, primeiro tempo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Isso na classificação geral. Estamos apresentando Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos.
certo São Pedro Rocha, Elvis, Renato Castro, João Gabriel, Vicente Conte, Luiz Felipe Pacheco, Everton Brito, Victor Andrade, Bruno Lopes e Danley. Aqui vou entrar para Catarina. Valeu, Edu! Mas justamente hoje, o Arthur está completando 99 jogos. O Elvis completou contra a Portuguesa 100 jogos, entrou no segundo tempo, o Elvis, né? Completou 100 jogos. E o Arthur, na sua terceira passagem. E venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol, que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecaspersonalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica.
A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Wagner Ferreira. Grande Wagner Ferreira. Tá ligadinho aí, Vagnão? Vagnão vai chegar aí para fazer a análise desse primeiro tempo. E aí, Wagner? Opa! Ah, tá aqui, ó.
Pode falar, Vagnão. Então, estava olhando os números nesse intervalo. Por incrível que pareça, a Ponte teve quase o dobro de posse de bola da Internacional. Mas não teve um chute a gol. Então vejam a falha da Ponte ali na organização de jogadas. Meio campo falhando, não podendo alimentar o ataque, aí não sai gol de jeito nenhum, mesmo porque a Inter joga bem fechadinha, com 3 zagueiros. Tem o lateral direito, Felipe Albuquerque, também quase não desce muito. O Léo Kovic desce alguma vez aqui, mas é um bom marcador também. Então a Ponte não encontrou espaços e nem teve criatividade no meio campo para justificar o melhor resultado. Para mim, o resultado é justo. A vitória da Internacional fez 1-0, sem ser brilhante, hein? A Internacional não fez nada demais. Um chute a gol no comecinho, que o Diogo Silva mandou para fora, depois uma cabeçada por cima, um outro chute para fora e nada mais. A Inter só administrou o jogo com menos posse de bola e está vencendo o jogo por 1-0. Alguns jogadores da Ponte destoando, né? Principalmente o Dudu, que a gente criticou muito aqui durante o primeiro tempo. Ele falha na marcação, falha nos passes, né, no apoio aos seus companheiros de ataque e, portanto, merece ficar pelos vestiários. Vamos ver se essa vai ser uma das alterações feitas pelo técnico Alberto Valentim. Uma outra é tentar colocar o Maguinho ali no lugar do Dudu, quem sabe a entrada do Pacheco pela direita e o Elvis entrando para fazer pelo menos um armador desse time aí. Então, vamos ver se a Ponte consegue alguma vantagem aí nesse segundo tempo, com as alterações que poderão ser feitas, me parece que são 2. Eu espero daqui a pouco o Marcão com as alterações. Já temos novidades, Marcão? 3 Por enquanto não tem nenhuma ainda. Por enquanto não tem nenhuma no Wagner. Me parece que são 2 ou 3 alterações na Ponte. Vai entrar o Danley, Elvis e... Danley, Elvis, eu acho que é. Eu não vi direito o número, eu não sei se não é o Everton Brito, eu não vi direito quem é que tá ali. É o Everton Brito. É o Serginho. Ele vai mexer 4. Tem mais o 28 ali, que é o Pacheco, ele vai mexer 4. 4 alterações na equipe da Ponte. Fica ligado aí, Marcão, pra gente ver quem... A gente tá vendo ali. Bom, vai entrar o 10, que é o Elvis. Vai entrar o 29, Brito. que é o Brito. O 28, que é o Pacheco. E o 90, que é o Derlei. É isso, né, o Marcão? É isso aí, é isso mesmo. Vem Elvis, vem Pacheco, Everton Brito e Derlei voltando com o time para o segundo tempo. Vamos ver quem saiu aqui. Vamos ver, tá saindo... O 9, não, 9 para o 11, 11 não vinha entrando nenhum 11 ali, só se foi na Inter de Limeira. Tá saindo na Inter de Limeira. É na Inter de Limeira. Danley no lugar do Pedro. Danley no lugar do Pedro Vilhena. Tá, eu vou... Vamos ver quem mais saiu. 28 ali. No lugar do 2. Pacheco no lugar do Maguinho. Maguinho. 29 no lugar do 7. Danley. Tirou a dupla de ataque, é? Elvis no lugar do 8. Dudu. Saiu Dudu. Bom, vamos lá. Vocês que anotaram tudo direitinho, eu só estou escutando aqui. Vamos lá. Saiu o Pedro Vilhena para entrar. Saiu o Pedro Vilhena 17 para a entrada do Elvis 10. Saiu o Jean Dias 7 para a entrada do Everton Brito 29. Saiu o Maguinho 2 para a entrada do Pacheco 28. E saiu o camisa 8 Dudu para a entrada do Derlei, que é o 90. Tá aí, então essas alterações do técnico Alberto Valentim. Daqui a pouco, se tiver alteração na equipe da Inter também, a gente já vai passar aqui para os amigos da nossa jornada esportiva. Apita o árbitro! Começa o segundo tempo de jogo. É a 4ª rodada do Campeonato Paulista. Estádio Major José Levi Sobrinho, Limeirão e Limeira. Inter 1.0. Você vai curtir esse segundo tempo conosco aqui na nossa
Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo, Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E com todo o timaço da Web Rádio Grigo, Wagner Ferreira, Marcos Cruz. E o Avenida na equipe da Ponte Preta, bola com o Derlei, já dentro da grande área. Toca com o Arthur, vai chegar na linha de fundo, faz o cruzamento, tira a zaga da Inter. Volta a bola com o Léo Oliveira. Léo Oliveira faz a finta, toca com o Elvis. Tentou fazer o toque, mas chega a equipe da Ponte. Bateu de fora, bateu pro gol. Quem chegou chegando foi o Emerson. O zagueirão lá na frente meteu a bola, saiu por cima do goleirão André Luiz. Em tiro de meta para a equipe da Inter, mas chegando no comecinho do segundo tempo, Marcos Cruz. Chegou chegando. Vamos ver se o time vai nessa toada agora para o segundo tempo, né? Porque o time da Ponte, no primeiro tempo, como o Wagner disse, né? Não disse por que veio a campo. E a equipe da Inter descendo novamente pelo lado direito. Bola com o Albano. Chega a marcação do Arthur em cima dele. Coloca a bola para dentro da grande área. Sobe de cabeça, tira o Simon. Tá chegando ainda o Marlon. Toca do ladinho com o Albano mais uma vez. O autor do gol toca do lado. Era com o jogador. O Ibali. Mas já recuperou de novo. Vem descendo o Marlon. Toca a bola com o Felipe Albuquerque. Chega a marcação do Arthur. Chega também o Serginho. Saiu. É bola na Ponte. Wagner Ferreira. As alterações do técnico Alberto Valentim. Você pediu 2, ele veio com 4. Bem, pelo menos 2 que eu pedi, ele trouxe, né? O Pacheco e o Elvis. Eu esperava uma alteração aproveitando o Maguinho, mas o Maguinho ficou pelos vestiários. Então o Pacheco é o lateral direito da Ponte e quem vai jogar ali no meio do campo é o Elvis. Agora, os atacantes, o Brito e o Darley agora. O Alberto Valentim não gostou do Jean Dias e nem do Pedro Vilhena, mas não por culpa deles. Por culpa da armação do jogo. Ele arruma a armação, mas com 2 jogadores novos no segundo tempo. Eu não sei se a categoria é a mesma de Brito e Jean e de Darley e Pedro Vilhena. Em todo caso, arriscada a atitude do Alberto, hein? Porque vai que dá uma contusão aí, qualquer coisa, ele vai ficar sem nenhuma alteração, ou pelo menos uma, para o segundo tempo. Então, arriscado, mas foi ousado. Vamos ver se ele tem sucesso com essas alterações aí. Parece que sim, né? Porque a Ponte já tem um escanteio logo no comecinho do jogo. É escanteio para Macaca. Elvis vai na bola. Pé na direita, vai fazer o cruzamento. Tá autorizado, faz o cruzamento para dentro da grande área. Subiu o Simon, subiu o Emerson, bateu no trave! Inacreditável! O cabeceio foi do Emerson. A bola explodiu no poste direito do goleirão André Luiz. Voltou. Livre, leve, solta para o Simon fazer mais o Felipe Albuquerque que estava lá, tirou. Escanteio para Ponte Preta. Vem Elvis novamente, está autorizado, faz a cobrança. Mais uma vez tira a zaga. É mais um escanteio da equipe da Ponte Preta. Na minha marcação, terceiro escanteio da Macaca, Vagnão. A bola saiu, lá vem descendo agora com o Arthur, toca com o Elvis, Elvis devolve a bola com o Arthur, a marcação em cima dele é do Juan Tavares, tentou fazer o cruzamento, a bola saiu. Mas o árbitro já estava marcando impedimento de ataque da equipe pontepretana. Que lance da Ponte Preta, quase chega ao gol de empate, Marcos Cruz. Opa, primeiro lance realmente de perigo do time, né? O time já voltou com outro pensamento, pelo menos, Anderson. Vamos ver se engrena, né? Ô, Wagner Ferreira, comecinho do segundo tempo aí, 4 minutos, a Ponte fez o que não fez o primeiro inteiro. Só lembrando que a Inter trocou de centroavante também, né? Saiu o Rafael Silva, está jogando o Alexandro. Alexandro tem a camisa 11 e alteração no time da Inter. A Ponte está com outra postura no segundo tempo. É isso que tem que fazer. Colocar o time um pouquinho mais para frente, com jogadores de mais... Principalmente o Elvis, né? Impõe mais respeito e sabe onde coloca a bola. Então a Ponte vai encontrar mais chances do que encontrou no primeiro tempo. E lá vem descendo a Ponte com o Pacheco faz o break, achou o Everton Brito lá pelo lado direito, devolve a bola com o Pacheco, vai bater de fora da área, bateu a bola, passa do lado direito do André Luiz e vai para fora. Chega mais uma vez a Ponte Preta, faltou pontaria para o Pacheco, mas chegou bem a equipe pontepretana, Marcos Cruz. Chegou bem de novo, né? Mas a coisa está esquentando, quem sabe já sai o gol de empate, hein?
O Celso Fittipaldi tinha falado aqui, ó, Albano fez o gol no segundo trimestre, a diretoria vai buscar para a Série C. Roberto César Santos, fraquíssimo, Valentim. Tá aí o Roberto César Santos, grande Roberto, sempre fazendo os seus comentários. Uma vergonha esse primeiro tempo, hein? Igual contra a Portuguesa. Tá completando aí o Roberto César Santos. O Catita tá dizendo aí, uma ótima tarde. Valeu, Catita. Ótima tarde para você também. Que legal ter você conosco aqui. Falta para a Inter de Limeira ali no círculo central. Sai jogando a Inter com o jogador que é Eduardo Rosa. Faz o lançamento lá na frente. Tá buscando o Alexandro, mas a bola vai saindo em escanteio para a equipe da Internacional de Limeira. Wagner, nas suas marcações você não erra uma marcação de escanteio. Como que tá aí? 3-2, ponte na frente. Tá e escanteios, né? Tá igual a minha marcação aqui. Vai na bola, o Léo Kovic vai fazer o levantamento para dentro da grande área da Ponte Preta. 6 minutinhos jogados, segundo tempo, 1-0 para a Inter. A Inter vai fazer a cobrança com o Léo Kovic, vai de pé na canhota, tá autorizado, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu de cabeça o Guimariano, completou a bola sozinho, o jogador Ibali, mas estava ligado o Diogo Silva. Faz a defesa, mas que liberdade o jogador da Inter para fazer o cabeceio, Marcos Cruz. Pois é, livre, né? O Ibali acabou ali pegando mal na bola, né? E tá ele, já cabeceia a bola vai com o Alexandre, toca com o Marlon vai virando a bola, o time da Inter recua lá atrás com o capitão Guimariano. Faz o domínio, tem do ladinho para receber o Eduardo Porto, já recebeu mais à frente, vai jogando com o jogador que é o Felipe Albuquerque com o Albano. Albano faz o lançamento, tá buscando o Alexandro, o recuo do Danilo Barcelos, meio estranho, mas o Diogo Silva agora saiu legal, hein? Tocou com o Serginho caiu, o árbitro marcou falta para a equipe da Ponte Preta. Você ligadinho na nossa jornada esportiva da Grigo, vai deixando a sua mensagem, vai deixando o seu like também. Olha o Elvis, toca lá do lado direito, a bola com o Pacheco pega, eu achei que ia sair, não saiu não, a marcação do Juan Tavares em cima do Pacheco, mas a bola saiu, não teve jeito, a bola saiu, lateral para a equipe da Internacional de Limeira. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 7 minutos, estamos chegando a 8 minutos desse segundo tempo. O placar está desta maneira. Inter de Limeira 1. Ponte Preta 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. A equipe da Ponte tenta sair jogando. O Everton Brito complicou inteirinho. Lá vem a Inter, a bola com o Alexandre. Alexandre toca do ladinho com o Ibali. Invadiu a grande área. Pode fazer o segundo. Bateu pro gol. Bateu fraco. Diogo Silva faz a defesa e vai amarelar pro jogador Ponte Pretano. Tá amarelando ali pro Emerson. Não, é o Léo Oliveira. Léo Oliveira levando amarelinho. É o primeiro amarelo da equipe Ponte Pretana no jogo, Marcos. É o primeiro. Foi o tal negócio, né? Acho que essa defesa da Ponte tá batendo muito cabeça, viu, o Anderson? Tá aí, ó. A Ponte com muita dificuldade mesmo, né? O Wagner chegou aí, começou o segundo tempo melhor, lógico, do que fez o primeiro tempo, mas ainda encontrando dificuldades. Veja bem o que aconteceu contra a Portuguesa, né? Com 2 homens de diferença, ela acabou sofrendo 2 contra-ataques. Quase que a Portuguesa, naquela circunstância, consegue fazer gol. E aqui também, se a Ponte melhora do meio campo para frente, a defesa continua aí com alguns problemas. É que a Inter agora me parece que está segurando um pouquinho o placar conseguido no primeiro tempo. E a equipe da Ponte tenta chegar, tira a zaga da Inter. Alivia ali o Eduardo Porto, mas a bola sobra com o Danilo Barcelos. Toque errado. Tocou errado, estava buscando o Emerson, mas jogou errado. O Emerson deu uma adiantada que eu estou verificando nesse segundo tempo. E lá vem descendo a equipe da Inter, bola com o Albano, toca com o Felipe Albuquerque, joga do lado com o Ibali, joga de novo com o Albano, a marcação do Arthur em cima dele, ele pega, joga a bola com o Ibali, devolve a bola com o Albano, vai trocando passes do lado direito, campo de ataque, a equipe da Inter de Limeira. Bola com o Felipe Albuquerque, vai recuando lá para trás com o goleirão André Luiz, hein? Tava lá no campo de ataque, o Felipe Albuquerque recebeu. Agora o André Luiz faz o lançamento lá para o campo de ataque, tava buscando o jogador, o Léo Kovic.
mas a bola saiu, é tiro de meta para a Macaca fazer a cobrança. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 19 997948665 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. Jovem descendo a equipe da Ponte Preta. Arthur tentou buscar lá na frente o Derlei, entregou nos braços do goleirão André Luiz, sai jogando de Mariano, faz o lançamento na frente, tá buscando Alexandro, se fazer o domínio, invadiu a grande área, marcação do Paulo Marcelo, bateu e... inacreditável a defesa do Diogo Silva! Sensacional a defesa do arqueiro no lançamento lá da defesa. Sozinho o Alexandre invadiu a grande área, meteu o Diogo Silva, salva a Macaquinha de tomar o segundo gol, Marcos Cruz. É, linda defesa. Olha, eu acho que o time da Ponte enganou a gente, viu? Ele voltou para o segundo tempo, parecia que ia para cima, né? E agora a Inter já perdeu 2 gols incríveis, hein? 2 gols incríveis a Inter já perdeu nesse jogo. E vem bola na área de novo da equipe da Ponte Preta, chega na marcação, tenta tirar o Léo Oliveira, recupera a bola o Guimariano, joga com o Albano, a equipe da Inter no campo de ataque tá buscando o segundo gol, a equipe do Leão, já recupera a equipe de posse de bola não, já marcou o Ibali, toca com o Albano, sai jogando a equipe da Internacional. Pelo lado canhoto, vem descendo, tentou fazer o toque, tava ligado o Simon, rouba, sai jogando com o Everton Brito, toca a bola com o Elvis de calcanhar. Sai jogando no campo defensivo com o Léo Oliveira com o Pacheco, tá já abrindo para recebeu o Emerson no círculo central, vai virando para canhotinha, já recebeu o Serginho, vai passar o Arthur, a marcação do Felipe Albuquerque, faz a finta o Serginho, toca a bola com o Elvis ali na meia-lua, campo de ataque, vira para canhotinha, recebeu o Arthur, chega o Felipe Albuquerque para marcar, já recebeu ali também agora o Serginho, ele faz o domínio, caiu no chão, pediu falta, o árbitro manda continuar. Sai jogando a Internacional, bola com o Albano, passa os pés entre a bola, tentou fazer o toque ali pro jogador Eduardo Porta, Ponte recupera a posse de bola e vem pro campo de ataque, bola com o Arthur, tá passando do lado o Everton Brito, recebeu o Everton Brito, invadiu a grande área, lado esquerdo, pedalou, partiu pra linha de fundo, Felipe Albuquerque estica o pé, coloca pra fora. É mais um escanteio pra Ponte Preta nesse segundo tempo. É o 4 da Ponte Preta no segundo tempo. Marcos Cruz, vem Elvis na bola. Vem bola é sempre com Elvis é perigo, né? Lado canhoto, campo de ataque, a Ponte Preta, o Elvis vai fazer o cruzamento de perna direita. Vem bola na área do goleirão André Luiz. Já autorizou, tira a zaga da Inter, volta com o Elvis, faz a finta, faz o cruzamento de 3 dedos, subiu, a Ponte Preta vai fazer e... entrou! Alegria, alegria, a galera vibrou, Gol! Da Ponte! E que golaço do Everton Ribeiro! No cruzamento de 3 dedos do Elvis, achou lá no segundo pau, o Everton Ribeiro entrou de cabeça, meteu no canto direito baixo do goleirão André Luiz, que não pôde fazer nada a não ser buscar ela no fundo do gol. Empata a Macaquinha no Limeirão. Everton Ribeiro, camisa número 29. Quando eram jogados 13 minutinhos desse segundo tempo. Torcedor Ponte Pretano, pode pular, pode gritar, pode cantar, sabe por quê? Vai rolar a festa! Porque a festa é sua, torcedor Ponte Pretano. Para a Macaca, também para a equipe da Inter de Limeira. Marcos Cruz. Mas é o diferencial do time, né? Que bola que o Elvis meteu, né, de 3 dedos ali, e o Everton Brito, ele aproveitou, né? É o tal negócio, a Inter não aproveitou, é aquele negócio, quem não faz, toma. A Inter perdeu 2 gols cara a cara. A Ponte já empatou um tempo. Volta a Ponte. O lance está sendo revisado.
Há um problema ali quando o Elvis cobrou esse escanteio, a bola voltou para ele e vinha voltando do fundo. Então estão checando se houve impedimento ou não. Me parece que não. O gol vai ser validado. Jogadaça do Elvis, né? Ele ganhou no pé de ferro do zagueiro e fez o cruzamento de 3 dedos, como você disse. Aí subiu o Brito lá, tocou no contrapé do goleiro, a Ponte empata o jogo 1-1. E lá vem descendo a equipe da Internacional. Lá pelo lado canhoto. Bola com o jogador ali que tentou tocar a bola pro Marlon. Chegou o Simon, arrebentou lá pra frente. O Gui Mariano já toca de cabeça, bola com o Marlon, devolve com o jogador ali, que é o Alexandro, recupera a posse de bola, Macaquinha vai saindo jogando pro campo de ataque. Joga lançamento pro Derlei, se chegar antes do André Luiz pega a bola com as pontas do dedo. Eu digo do dedo, porque deve ter sido um dedinho que salvou essa bola aí. O Derlei tentou trocar por cima. O André Luiz saiu e pegou a bola ali no laço, né, Marcos Cruz? É verdade, Anderson. Olha aí, grande jogada agora, hein? Quase que a Ponte já vira esse jogo. Vamos ver. Tá esquentando o jogo pra Ponte. Vamos ver se não dá mais bobeira o time, né? E vem Macaquinha de novo. Bola com o Emerson ali no setor intermediário. Vai virando lá para a direita. Bola com o Pacheco. Chega a marcação em cima dele do Juan Tavares. Ele achou o Léo Oliveira ali perto da meia-lua. O Elvis toca a bola pro Pacheco dentro da grande área. Matou, vai fazendo o segundo. Bateu pro gol. André Luiz. Sensacional. Mais uma vez o goleiro da Inter. Salva a Internacional do vira-virou, mas a Ponte Preta insiste, vem descendo pelo lado direito, bola com o Pacheco faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe o goleirão André Luiz. Faz a defesa, que ele sai jogando rápido, bola com o Ibali, já joga com o Albano, a marcação do Arthur em cima dele, o Albano faz a finta, ultrapassa a linha aqui, divide o gramado, vem descendo a equipe da Inter, Arthur, leva melhor, Léo Oliveira, toca a bola com o Elvis, quase que a Ponte chega mais uma vez, Marcos Cruz. Mais uma vez. O Pacheco, em vez dele querer, né? Talvez se ele chuta a bola pro gol, mas ele quis fazer o passe pro Everton Ribeiro, que vinha fechando. É verdade, Anderson. Ele poderia ter arriscado o chute, né? Mas o jogador não tá assim, com aquela confiança, quis fazer o passe e acabaram perdendo o gol por isso. É uma grande defesa do goleiro. Wagner Ferreira. Esse segundo tempo começou bem melhor do que foi o segundo, hein? Ou o primeiro, perdão. É outro jogo. A Ponte não tanto pela mexida no ataque, mas pela mexida no meio-campo e na lateral. Porque agora tem jogadas, né? A Ponte avançou as suas linhas e começou a complicar para a Internacional. Agora a Inter é que está respeitando a Ponte e encontrando dificuldades. Estava segurando o placar que construiu no primeiro tempo 1-0. Aí a Ponte empatou, agora vai ter que sair. Então ela fica na dúvida. Sai, se abre, tá correndo o risco de tomar o segundo, ou fica segurando esse empate 1-1. Agora, para a Inter não é interessante empatar, muito menos para a Ponte, que briga aí no seu grupo. E lembrando também que na quarta-feira vai enfrentar nada menos que o Corinthians. Então a Ponte tem que fazer o resultado hoje. Tem condições para isso. A Inter sentiu o golpe e agora a Ponte está jogando, tem a posse de bola, com as alterações feitas, tem condições aí de virar o jogo. E vem de novo, bola com ele, bola com o Elvis, chega Felipe Albuquerque, desarma a bola, bate no Elvis, sai a lateral para a equipe da Inter. Aliás, duas alterações, né, a jogada do gol, o 3 dedos do Elvis, o complemento de cabeça do Everton Ribeiro, duas alterações feitas, né, pelo técnico Alberto Valentim, né, que vai sair, vai trocar agora a Inter. Tá saindo o Felipe Albuquerque, eu tô vendo aqui, mais uma alteração na equipe da Inter de Limeira, a gente já vai confirmar quem está entrando na equipe do Leão, quem está saindo. Eu vi o Felipe Albuquerque saindo e vi também o Juan Tavares, outro atleta que saiu. Aqui o número 7 da Inter de Limeira, que é o Juan. Juan tá isso mesmo, Anderson. Sai o 2, Felipe Albuquerque, para a entrada do 7, Juan. E entrou também o JP Galvão, número 22. Exatamente. JP Galvão. JP Galvão entrou na vaga do Felipe Albuquerque. Tá. E o Juan no lugar do Juan Tavares, certo? Exatamente. O Juan RHU entrou no lugar do JUA. Tá aí. Lá pelo lado direito, bola com o número 22, o JP Galvão recua.
O cabelo platinado, hein? JP Galvão. Esse daí é fácil pro narrador enxergar, hein? Toca pro Albano, vai levando pro centro, toca ali com o jogador que é o Ibali, devolve a bola para ninguém. Tocou muito mal na bola. Na realidade era o Juan. Primeira participação dele no jogo, esse passe totalmente errado. Bola lateral para a equipe da Ponte Preta. Mais 2 alterações do técnico Felipe Conceição. Oi, Wagner. Quem que fez o gol da Ponte mesmo? Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, é? Isso. Eu marquei errado aqui, marquei Everton Brito. Everton Brito. Eu falando Everton Ribeiro. Everton Brito, é isso mesmo, o Wagner. Everton Ribeiro tá longe da Ponte Preta. Everton Brito, é isso mesmo. É o narrador aqui que tá confundindo o jogador, pensando no cara e falando outro nome. Você tá certíssimo. A galera participando grande, Beto Bassan tá conosco também aqui, o Beto. Tá também, o Cristiano Salvioni, confirma aí para nós, a Inter de Limeira tá na D do Brasileiro? A Inter tá na D, eu acho sim. E lá vem descendo a equipe da Ponte Preta, aqui Mariano tira. Vem descendo agora, a Inter de Limeira tenta sair jogando a bola com o Juan no círculo central, toca do ladinho, a bola com o Léo Kovic, mais à frente com o Alexandro vem descendo, ele para, a marcação do Emerson em cima dele, recebeu o Juan. O Emerson, sai daí, juizão, tá atrapalhando tudo. Agora o Emerson faz a falta, não, marcou sim. Marcou a falta em cima do lance, o Matheus Delgado Canançã, do Emerson em cima do Juan. Falta ali na meia esquerda, pode levar perigo para a meta do goleirão Diogo Silva, hein? Marcos Cruz. Ali pode levar perigo sim, né? A bola já vai chover na área, né, Anderson? Vai chover na área. Quem tá na bola para fazer a cobrança é o Léo Kovic. Beto Bassan tá aqui conosco, o Cristiano Salvioni. Vagnão, o cachorro tá com fome. Bora lá dar ração pro bichinho. Nos esperamos você voltar. Tá dizendo o Celso aí, ô Vagnão. O Beto também, cachorro tá forte. Vai lá dar pedigree champ o dog lá pro cachorro, tá dizendo o Cristiano Salvioni. Ele faz parte, né? Faz parte da transmissão. Como chama o Bigo aí, o Vagnão? Ele chama Bebê. É novinho, novinho ainda. Cobrança de falta, Juan, pra ninguém. Bateu pra fora, sem perigo nenhum pra meta do Diogo Silva. Tiro de meta pra Ponte. Wagner Ferreira, estamos chegando aí, né, a 23 minutinhos desse segundo tempo, 1-1. E agora, olha a equipe da Ponte Preta, saiu jogando errado. O Emerson faz a falta em cima do JP Galvão. Vai pintar amarelinho, pintou amarelo do Emerson. Saiu jogando errado, né, o Marcos Cruz? Saiu jogando errado. Para variar, né? Para variar. A Ponte tá exagerando na saída de bola errada, né? Aí a Ponte é o segundo cartãozinho. Léo Oliveira já tinha tomado um. Emerson é o segundo jogador Ponte Pretana a tomar amarelinho nessa partida. Vai vir bola na área. Falta ali na meia direita, quer dizer, do lado da linha da grande área, né? Falta que pode levar muito perigo para a meta do goleirão Diogo Silva. Zagueirada da Inter toda dentro da grande área. O Albano preparado para bater. O Albano que já deixou um hoje, hein? Já deixou um. Gol da Inter foi feito pelo Albano. Vai vir de perna canhota. O árbitro conversa com a zagueirada. O Danilo Barcelos está conversando ali também com o Roberto Rosa. Vai vir bola na área da Ponte Preta. 2 homens na barreira. Tá autorizado. Partiu. Bateu. Tira a zaga da Ponte Preta. Vai chegando lá o Pacheco, vai chegando também o Léo Kovic, o Pacheco dá um chute lá na frente, mas a bola vai sobrando. Bola com o Juan, vem a marcação do Everton Brito em cima dele, o Pacheco na marcação, vem descendo ainda o Juan, o Pacheco tocou na bola, saiu, é lateral para a equipe da Inter. Do ladinho praticamente do poste, ali de escanteio, lado esquerdo do campo de ataque. Já bateu o Léo Kovic, já recebeu o Juan, faz o cruzamento, bateu muito mal na bola. Tiro de meta para a equipe da Ponte Preta, Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272. Telefone 3231-3299. E lá vem descendo a equipe da Inter, Albano tira o Léo Oliveira, mas entregou de novo para o Albano.
Mais uma, chega Emerson agora, roubou, tocou com o Elvis, fez o lançamento pelo lado canhoto, vem descendo a equipe da Ponte Preta, bola com o Serginho, a marcação em cima dele do zagueirão, que é o Eduardo Porto, o Serginho recua, toca a bola com o Elvis, Elvis dá um 3 dedos, já achou o Léo Oliveira, vai bater de fora da área, bateu pro gol e espalma o goleirão André Luiz. Num tirombaço do jogador pontepretano, uma defesa do goleirão André Luiz. Quem chutou ali foi o Emerson, hein? O Emerson chegou ali, não, o Léo Oliveira mesmo, eu falei o Léo Oliveira e depois quis corrigir, errei. Mas que defesaça, Marcos Cruz, é mais um escanteio, mais uma vez o Elvis vai para bater. Defesaça, hein? O goleiro da Inter vai se transformando no melhor jogador em campo agora no segundo tempo. Escanteio para a equipe da Ponte Preta. 25 minutos jogados no segundo tempo. O Elvis está autorizado, perna direita, faz o levantamento, subiu na área, zagueirada da Ponte. Opa! Caiu e sentiu, hein? Sentiu o jogador pontepretano? Foi o Emerson, bateu ali, né? A famosa bateu a cabeça, mas acho que tá tudo ok. Mais uma alteração na Inter. Tá saindo o Albano, autor do gol, para a entrada do número 17 da Inter, que é o Pablo. É isso mesmo, o Marcos? O 17 é o Pablo, para a saída do Albano, autor do gol. É a quarta alteração do técnico Felipe Conceição, hein? E a equipe da Ponte Preta vem descendo para o campo de ataque. É o Pablo Diogo. É o Pablo Diogo que está aí. Como o Wagner já falou, o Pablo Diogo, ele jogou no Guarani, né, o Wagner? Ele começou como lateral direito, depois colocaram ele lá na frente. Ele, inclusive, num determinado jogo contra o Vasco da Gama, o Guarani perdia o jogo aqui, ele fez o gol da vitória, jogando realmente como ponta direita. E vai entrar realmente no ataque da Internacional. O Felipe Conceição tira o meio-campista Albano, que não é mau jogador, mas coloca mais velocidade com o Pablo ali jogando aberto pelo setor direito. Pelo menos, em tese, é essa alteração feita na Internacional. Mais uma alteração na Ponte Preta, né, Marcão? Pode confirmar pra gente aí? Tá entrando o Castro, número 13. Deixa eu ver aqui, Anderson. Não apareceu ainda para mim. Saiu o Emerson, que tá amarelado, né? Saiu o Emerson. Número 8 para a entrada do 13, Castro. Tá aí, o Emerson já tinha amarelinho, né? Então, por precaução, o Alberto Valentim resolveu dar essa mexida também na equipe da Ponte Preta. Lateral para a equipe da Ponte, vem Pacheco, vai fazer aquele levantamento para dentro da grande área com os braços, fez o levantamento, subiu de cabeça, o Danley tocou na bola, mas fica com o goleirão André Luiz. Sai jogando pelo lado direito, sai jogando com o JP Galvão, ele tem espaço, vem descendo a equipe da Inter, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, chega a marcação em cima dele do Castro, ele achou lá na frente o jogador que era o número 17, o Pablo chegou, Arthur tirou. Coloca a bola para fora, lateral para Inter, próximo ali, a linha de fundo, hein? E o árbitro tá achando ruim com alguém ali, hein? Não sei se é com alguém ali, o Gandula, enfim. Lateral para a equipe da Inter, JP Galvão vai fazer a cobrança. Tá se mexendo o jogador, o Ibali, agora chegou o Pablo Diogo. Numa matada horrível de bola, colocou a bola para fora, é lateral para a equipe da Ponte, lá do canhoto. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. VIP, canecas personalizadas. Canex-se, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Já bateu o lateral, o JP Galvão sobe de cabeça, tira ali o Léo Oliveira, também estava ali o Marlon, a bola com o Juan, o árbitro viu ali o toque de mão do Juan, os jogadores da Ponte levantaram o braço, o árbitro do lado da jogada anotou falta no campo defensivo da Ponte Preta, já bateu, sai jogando o Elvis, a marcação em cima dele é do jogador, o número 11, que é o Alexandre, o Elvis vira lá para a direita com o Pacheco toca a bola com o Darley no carrinho guimariano, chega o Elvis, tocou na bola para ninguém agora, a bola vai saindo, tiro de meta para a equipe da Inter. Estamos chegando a 30 minutos do segundo tempo. 29,5 mais correto, né? Wagner Ferreira, 1 Inter, 1 Ponte Preta. O jogo passou a ser equilibrado, né? A Ponte começou arrasadora no segundo tempo, empatou o jogo, deu a impressão de que realmente
estaria próximo do segundo gol. No entanto, a Inter equilibrou com as alterações feitas e agora o jogo está igual para igual. Me parece que os dois times, né, incrível, né, satisfeitos com o empate, o que realmente não agrada a ninguém, nem a Inter nem a Ponte, principalmente porque a Inter vai jogar fora no próximo jogo, acho que vai pegar o Mirassol, se eu não estou enganado, e a Ponte vai pegar o Corinthians. Então teria aqui resultados positivos para os próximos jogos, para dar moral para os dois times. Então o jogo está equilibrado. 1-1, por enquanto, o resultado justo. Olha o Internacional, o Ibali bateu de fora da área, a bola passa à direita do Diogo Silva e vai para fora. Quase que o Ibali acerta ali o canto direito rasteiro do goleirão, mas o jogador ali, o Léo Oliveira, entrou com o pé, o famoso pé mole na bola, né, ô Marcos Cruz? Ó, Giovani, você sabe, deve estar assistindo esse jogo aí, né? Ele conhece bem essa jogada. Exatamente. E a Inter vai jogar. Pode falar. O próximo jogo da Internacional é contra o Noroeste em Bauru, na 5ª rodada. Teve alteração, hein? Não deu não para o Ibali, tá entrando o Bernardo, número 19. Última alteração do técnico Felipe Conceição no lugar do Ibali. Escanteio batido pela Inter, sobe de cabeça o Léo Oliveira, coloca mais uma vez a bola para fora, é mais um escanteio para a equipe da Inter. Na minha marcação aqui, o terceiro escanteio do segundo tempo da Internacional de Limeira. Vai o Lelkovic, vai fazer o levantamento, o número meia dúzia da Inter de Limeira, autoriza o árbitro, parte de perna canhota, faz o levantamento para dentro da grande área, sobe Diogo Silva, faz a defesa. Então, a 5ª alteração aí, confirma pra gente, o Vagnão, entrou, o Marcos, saiu o Ibali, número 8, para a entrada do 19, Bernardo, correto? Correto, Anderson. Tá aí, então. E agora, ficou sentindo o jogador da Inter na jogada, né, na subida do Diogo Silva, tem um jogador caído ali embaixo dos 3 postes ali, o jogador da Inter tá caído, tá recebendo atendimento médico agora. Opa, tem informação, hein? Toque de informação. Tá aí, outra partida do Campeonato Paulista que está sendo disputado nesse momento também. Começou às 16 horas. Olha o Red Bull Bragantino, hein? O Água Santa que tomou 6 do Mirassol, tá metendo 3-0 Água Santa contra a equipe do Bragantino. Que fase que tá o Bragantino também, como diria aquele, né? O Wagner. Ele tá num grupo onde tem o Guarani e o Santos, né? O Guarani agradece essa vitória do Água Santa, que segura o Bragantino com 3 pontos, o Santos tem 4 e o Guarani na liderança com 4 ainda. Tá aí. E a Ponte Preta tenta chegar no campo de ataque, rouba a bola o Juan, a equipe da Inter de Limeira caiu, pediu falta, o árbitro marcou. Falta do Elvis em cima do número 7, Juan, da Inter de Limeira. Grande Mário Eduardo, grande Maíta. Boa tarde, é nós, Macaca tá dizendo. O Elcio Corrêa também. Pensei que era Regis Pitbull que estava pedindo para entrar. Tá aí o Elcio Corrêa. Cristiano Salvione. Vixe, se a Inter tá na D, imagina os times da C que Ponte Guarani vai pegar. Mas Campeonato Paulista, né, o Cristiano? A gente sabe que é um nível mais acima, né? Futebol paulista, querendo ou não, essas equipes do interior aí são tradicionalíssimas, né? E dão trabalho, sim. Nos campeonatos brasileiros, lógico, a Inter que passou um período difícil, tá na D ainda. E vem descendo a equipe da Inter de Limeira, bola com o Bernardo toca com o JP Galvão, bate, explode no Danilo Barcelos e sai. Lateral para a equipe da Inter de Limeira, campo de ataque, lado direito, vai fazer a cobrança, pelo jeito vai lançar lá na área, o famoso latereio, o JP Galvão, partiu, tá abrindo para receber o Pablo Diogo, o JP Galvão prefere, falou, vai para dentro da grande área. Agora sim, tá autorizado, toca, busca, chegou o Léo Oliveira, rouba a bola e sai jogando a equipe da Ponte Preta, caiu, o árbitro mandou continuar, chega, sai jogando, não, ele marcou a falta. Falta marcada em cima do Léo Oliveira, campo defensivo da Ponte Preta. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Clube Concórdia, são 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida onde são realizadas as aulas de hidro e natação. Tá aí agora o Everton Brito tentou evitar a saída de bola, ele disputando junto com o Roberto Rosa,
A bola saiu, é tiro de meta, porém o Everton Brito ficou ali sentindo, né? Na queda do Eduardo, caiu em cima do Everton Brito, correto, Marcão? Foi isso mesmo, Anderson. E a Ponte Preta tenta chegar no campo de ataque de novo. É o famoso pisca-pisca aqui. Mas tá aí. Vem descendo pelo lado canhoto. O jogador que era o Serginho caiu, pediu falta. O árbitro marcou falta em cima do Serginho. Bola no chão, Danilo Barcelos já pede a bola ali. O Pablo Diogo fica na frente da bola. O Serginho toca do ladinho com o Léo Oliveira. Toca, devolve com o Serginho no círculo central. Ele vai trabalhando com o Simon. Agora vai chegando ali, questão da marcação. Simon ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, joga na direita. Absolutamente ninguém, Simon. Tá de brincadeira, Simon. Tá de brincadeira. Tá aí, olha aí. Daqui a pouco eu leio, porque lá vem descendo a equipe da Inter de Limeira. Que bola jogada lá com o Alexandre pelo lado canhoto, fez o cruzamento, parou o Simon. Bola para trás, bateu no peito. A bola volta de novo com o jogador que é o Juan. Tá passando o Leokovic. O Juan faz o cruzamento para dentro da grande área. Passa por todo mundo, vai sobrando. Com o jogador pontepretano, que é o Serginho. Veio ajudar aqui na defensiva. De perna direita, faz o lançamento na frente, tá buscando o Darley. Chega o Gui Mariano, coloca a bola para fora. Olha aí a mensagem do Alceu Grigoleto Júnior. Grande, mano. Tá aí, ó. Só os melhores para narrar com essas dificuldades técnicas. Parabéns pelo profissionalismo. Valeu demais, hein? Vale também, né, ô Vagnão? O irmão vale homenagear também, né? Elogiar, né? Por exemplo, não está falando nada de exagero, né? Realmente, com as dificuldades, estamos superando. E vamos, como ele disse aí, profissionalismo acima de tudo e estamos transmitindo o jogo a contento, no meu modo de ver. Aí, esse Wagner Ferreira, valeu demais, Alceuzinho, valeu demais. Roberto César Santos está falando que esse Simon é muito ruim. O Roberto César Santos e seus comentários polêmicos, mas é aquele, né? 8,80 e a Ponte tenta chegar no campo de ataque, tira Eduardo Rosa, sobe ali o Pacheco, toca de cabeça, a bola sobra com o jogador da Inter, mas já roubou o Everton Brito, chega, rouba Marlon, sai jogando ali no círculo central, vem descendo a equipe da Inter de Limeira, faz a finta, chega Simon no carrinho, sobra com Danilo Barcelos, já toca com Elvis, ultrapassa a linha, mete um bolaço na frente, sobe ali o Eduardo Porto, alivia para Inter, bola com JP Galvão, mas ele tentou fazer o toque lá na frente pro Pablo Diego, bola com a Ponte Preta novamente, bola com o Léo Oliveira, Léo Oliveira faz o domínio, tem ali do meio de campo o jogador que é o Serginho, ele prefere jogar com o Simon, Simon vai virando lá para a direita com o Pacheco, Pacheco faz o domínio, devolve a bola com o Simon, estamos chegando a quase 40 minutos de jogo, 37 minutos jogados, estamos chegando a 38. Arthur toca na frente, faz o domínio ali, o Darley, vem dois na marcação dele, o Gui e o Marlon, ele faz o domínio, joga na direitinha com o Pacheco, já abriu para receber lá na frente o jogador da Ponte Preta, o número 13, que é o Castro. Castro, olha onde que o Castro tá. Faz o cruzamento. Castro, pra ninguém. Alivia a zaga da Inter, mas vai sobrando. Bola com o Simon. No setor defensivo, toca do ladinho com o Arthur. Arthur tá como zagueiro agora, né, Vagnão? Jogando como um zagueiraço. O Arthur, aliás, já fez várias vezes essa função na equipe da Ponte. Ele tá recuado ali pela zaga e deixando o Danilo Barcelos mais à vontade, mas não desce também. O Danilo também tá pregadão aqui no meio do campo. É verdade. Trabalhando o Serginho bem ali na linha aqui de vídeo gramado, toca com o Danilo Barcelos, toca mais atrás agora com o Elvis, tem do lado o Léo Oliveira para receber, já recebeu o Léo Oliveira para, tem o Alexandre na marcação, devolve a bola com o Elvis lá do canhoto, próximo à linha aqui de vídeo gramado, o Elvis lá atrás, bola perigosa, hein? Bola com o Arthur recua, bola com o Diogo Silva, vem o Alexandre Diogo Silva, sai jogando na boa, com o Alex Oliveira, lado direito, tá encostando para receber o Serginho, ele prefere tocar na frente, tocou errado a bola, o Alex Oliveira, bola com a Internacional, vem descendo, aquele pisca-pisca que não acaba, bola com o Marlon toca com o Pablo Diogo, devolve a bola com o Marlon faz o domínio, toca com o JP Galvão, agora com o Marlon, que enfiada de bola com o Juan lá na frente, Léo Oliveira! Na bola, saiu jogando com o Serginho, toca com o Danilo Barcelos achou o Elvis, recebeu o Elvis, já toca com o jogador ali que é o Serginho, é o Everton Brito, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, vem descendo, tem espaço para descer, faz a finta, vem descendo, tocou com o Darley, vai bater de fora da área, bateu a bola, passa do lado canhoto do André Luiz e vai para fora.
Uma bela jogada do Everton Brito. Ele achou o Darley. Darley fez o papel direitinho. Ele fez o domínio, bateu de perna canhota, a bola passou muito próximo ao poste canhoto do André Luiz. Marcos cruza a ponte e chegou mais uma vez. Jogada bonita, né, Anderson? É bem que merecia essa bola ter entrado, né? O Everton Brito fez uma boa jogada e na conclusão o menino aí acabou chutando, mas a bola foi para fora, né? E agora falta cometida pelo jogador da Inter, ali no centro do gramado. Falta para a equipe da Ponte. Léo Oliveira espera a galera se movimentar, ele sai jogando com o Simon. Pelo lado direito, vem a marcação do Juan em cima dele, o Simon faz o lançamento para o Pacheco. Se ganhar, é bola boa. Chega na marcação ali dele, o Roberto Rosa. O Pacheco faz o domínio, tá encostando para receber o Castro, ele preferiu tocar, tocou para ninguém. Agora a Inter sai no contra-ataque, bola com o Alexandro, chega o Simon, devolve o Alexandro, achou o Juan lá do lado canhoto, vem a marcação do Léo Oliveira. No carrinho, tira o jogador pontepretano para lateral. Uma ótima partida o Léo Oliveira tá fazendo, hein, Wagner? Ou não, tô vendo demais. Espera aí só um minutinho que lá vem a Inter, bateu o Alexandre fora da área, bateu para fora. É tiro de meta para Ponte. E o Léo Oliveira, Wagner? É um jogador seguro, né? Joga simples, tá aparecendo mais no jogo, quando a Inter tá tentando alguma coisa. Agora, veja bem, depois do gol de empate da Ponte, a Inter não chegou mais, hein? Bolas que chegaram tranquilas até as mãos do goleiro Diogo Silva, a Ponte tá consistente. O que não pode é dar vacilos nesses contra-ataques da Internacional. Me parece que não vai conseguir reverter esse placar, não. Está satisfeita com o empate. E agora lá, falar em vacilo, olha aí, lateral para a equipe da Inter, Pablo Diogo já bateu, sai jogando com o jogador que é o Roberto, devolve a bola com o Pablo Diogo com o JP Galvão, toca com o Roberto, mata no peito o Marlon, vem descendo a equipe da Internacional, marcação do Danilo Barcelos em cima dele, achou o JP Galvão, toca a bola com o Pablo Diogo, chega a marcação do Arthur, devolve a bola com o Bernardo com ali o jogador número 13 da Inter, que é o Eduardo, faz o cruzamento para dentro da grande área, chega a marcação do Léo Oliveira em cima dele, saiu combatendo, não, o árbitro mandou continuar. Arthur faz o lançamento, Elvis toca de cabeça com o Everton Brito, vem descendo, partiu o Darley, ele prefere tocar com o Elvis ainda já no campo de ataque, tá partindo do outro lado o jogador que é o Castro, bateu, sobe o Lelkovic, tira para a Inter de Limeira, sai jogando agora o Marlon, ultrapassa a linha que vídeo gramado é lá e cá nesse momento, lançamento na frente, tava ligado na jogada, o jogador pontepretano Pacheco, sai jogando ali com Elvis, o número 10 da Ponte Preta, o maestro no centro do gramado, tem Serginho do lado, ele espera a galera aparecer, ninguém vai aparecendo, ele vai segurando, troca na canhotinha agora com Danilo Barcelos. Estamos chegando a quase 45 minutos desse segundo tempo, 42, 43, vai virar o reloginho daqui a pouquinho. A Ponte trabalha no setor defensivo com o Simon toca com o Arthur achou o Pacheco lá do lado direito, fez o domínio, ultrapassa a linha que divide o gramado, tem Léo Oliveira do lado dele, já recebeu o Léo Oliveira, tentou tocar lá na frente, toca com o Darley com o Everton Brito, devolve a bola com o Darley, vai bater de fora da área, bateu, explode no Gui Mariano, amortece, sai o goleirão André Luiz, faz a defesa, tem pressa, sai jogando com o JP Galvão, 1 para a Ponte, 1 para a Inter, Limeirão, é mais um empate da Inter, é mais um empate da equipe da Ponte Preta, vem descendo a equipe da Inter, bola com o JP Galvão, pelo lado direito, chegou na linha de fundo, ele pede bola para a Inter, o árbitro dá apenas tiro de meta para Ponte Preta, e o JP Galvão vai ali com o auxiliar o número 1, o Evandro de Melo Lima, e acha ruim demais, ele achou que o último toque foi do Arthur, aliás, ô Vagnão, o JP Galvão tava com a razão, hein? Ele deu falta, né? Foi falta. Então houve a falta do lateral direito da Internacional. Ele deu uma gravata no Arthur e o lance paralisado, portanto, falta para a defesa da Ponte cobrar. Tá certinho. E a Ponte tá certinho, já sai jogando. 44 minutos e 10, segundo tempo de jogo, tá 1-1. Danilo Barcelos achou ali o Elvis, tem espaço para levar Elvis, partiu o Everton Brito, ele tenta fazer a finta, marcação do Mariano em cima dele, é o famoso pisca-pisca na hora que não pode,
E agora, a Ponte vem trabalhando pelo lado direito, bola com o Pacheco. O Pacheco tem o Castro mais na frente, ele puxa para o meio, achou o Léo Oliveira. Tem do ladinho o Maestro Elvis, já recebeu o número 10 da Ponte Preta. Faz o lançamento para o Castro dentro da grande área, tentou ajeitar para o Everton Brito, tira o Gamariano. Sai jogando agora, olha o contra-ataque. Bola com o Alexandre, toca com o Juan. Toca com o Alexandre, sai Diogo Silva. Tranquiliza tudo para a meta Ponte Pretana. Sai jogando agora com Elvis. 45 minutos, segundo tempo. Agora é os acréscimos que vai subir. Pelo menos eu não vi acréscimos subindo por enquanto. Daqui a pouquinho, Wagner Ferreira ou Marcos Cruz fala para mim se subiu. Eu não vi. Placa nenhuma subindo. Ponte Preta vem trabalhando ali com o Simon. Recua a bola com o Arthur. 40 minutinhos, 45 passados desse segundo tempo. Mais um empate da Inter, hein? Terceiro empate da Inter. E terceiro empate seguido da Ponte também. E agora tenta sair jogando a equipe com o Everton Brito. Chegou a marcação do jogador da Inter ali. O Roberto Rosa fez a falta em cima do Everton Brito. Falta na meia direita, vai vir levantamento. Mais 5. Vamos até 50 minutos desse segundo tempo. A Ponte tem uma falta ali na meia direita, com certeza. O número 10, o Elvis, já está preparando. Vai fazer levantamento para dentro da grande área, Marcos Cruz. Vamos ver, o Elvis sempre leva perigo, hein? Quem sabe agora, torcedor Ponte Pretano fazendo a sua figa. Quem sabe o gol da vitória Ponte Pretana. Segunda vitória será? Segunda jogando fora de casa. Tá ali, um homem na barreira, tá autorizado, fez a cobrança, o Elvis para dentro da grande área, sobe de cabeça, alivia a zaga, chega o JP Galvão, não, antecipou a jogada ali, o jogador Ponte Pretano, que o Pacheco, ele fez o domínio, porém a bola escapou, né, saiu, é lateral para a equipe da Inter. Ô, Wagner Ferreira, já estamos nos acréscimos, você acredita em mais um gol nessa partida ainda? Olha, se sair vai ser pela Ponte, porque a Internacional não consegue chegar. Ponte se assentou bem, um jogo bem distinto, né, com duas fases. Primeiro tempo da Internacional, segundo tempo da Ponte, portanto, para cá, para mim é justo esse 1-1. E só um detalhe, hein, o Elvis me parece que está mais fininho, hein. E lá vem descendo a equipe da Inter, Lelkovic, chegou na linha de fundo, faz o cruzamento, tira Simon. Acalma tudo, sai jogando ali com o Léo Oliveira, dá um chute na frente, tá buscando o Everton Brito, mas a bola saiu, é lateral, desviou na Inter de Limeira. Opa, vai bater daí, o árbitro fala não. É mais pra trás, né, Everton Brito? Mais pra trás ali, aliás, bem mais pra trás, né? Tá chegando o Pacheco com toda a calma pra fazer a cobrança. Para a Inter, também para a Ponte Preta. Bom demais ter você conosco na nossa jornada esportiva da Grigo. Ah, e amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais. Amanhã é a partir das... Amanhã é 8 horas o jogo, né, Vagnão? Amanhã, Guarani Noroeste, 20 e 30. 20 e 30. Então, a partir das 20 horas, começa a nossa transmissão lá do Brinco de Ouro. Eu, Wagner Ferreira, Alemão Zanqueta, vamos trazer as emoções de Guarani e Noroeste para você amanhã. Você vai estar ligadinho em mais uma jornada esportiva da Grigo. Hoje é a Macaca, amanhã é o Bugrão. E a equipe da Inter trabalhando no setor defensivo, bola com o Roberto, ele faz o lançamento na frente para ninguém. Tranquilamente para o Simon sair jogando ali. Estamos com 48 minutos e meio. Pelo jeito, ambas as equipes tá contente com 1-1, mas a Ponte Preta tem mais um lance. Lá pelo lado direito, o Everton Brito vem descendo, vai fazer o cruzamento, toca pro Elvis na meia-lua, bateu, chegou com o Derlei, chega o Elvis, toca com o Derlei, vai fazer o gol, bateu, inacreditável! Salva a Inter, o André Luiz. E lá vem descendo agora o Bernardo, tenta chegar a Inter de Limeira, é contra-ataque, é lá e cá. Perde uma grande chance a Ponte Preta com Derlei. Marcos Cruz, seria o gol da vitória Ponte Pretana. Exatamente, né? Perdeu a grande chance do jogo, né? Poderia ter virado, seriam 3 pontos. Aí, perdeu mesmo, hein? Saiu fechando tudo ali, Vagnão. O goleirão, André Luiz, e a Inter tenta mais uma vez, só um minutinho, Vagnão. Chega a bola com o Alexandro. Alexandro devolve a bola com o Lelkovic lá do lado canhoto. Chega a marcação do Pacheco, vai fazer o cruzamento. Ele toca na entrada da área pro Alexandro na meia-lua, bateu, explode no Arthur e sobra pro Diogo Silva.
faz a defesa, o arqueiro pontipretano. Lá e cá, hein? Vem descendo a ponte de novo. Bola com o Danley, esticou demais. Wagner Ferreira. Lá e cá esse finalzinho de jogo. Não é bem lá e cá não, hein? A Ponte realmente fez um belo segundo tempo. Me parece que não vai ter tempo para mais nada, hein, Anderson? Apita o árbitro Matheus Delgado Canançã. Aponta o centro do gramado e põe final de jogo no Limeirão. 1 para a equipe da Internacional. Albano aos 33 minutinhos do primeiro tempo. 1 para a equipe da Macaca também. Everton Brito aos 13 minutinhos do segundo tempo. Tá aí, tudo igual. As duas equipes continuam invictas, porém as duas equipes há 3 partidas sem vencer também, né? Só vem com a famosa empatite. A Inter, o terceiro empate consecutivo, e a Ponte também, depois da primeira vitória fora de casa, mais um empate. Ô Marcos Cruz, algum detalhe aí desse final de jogo? 1-1 Inter e Ponte Preta. O detalhe que fica é o seguinte, né, Anderson? O time da Ponte, mesmo, vamos dizer, que não fazendo um bom jogo, né? Vamos dizer que nem merecia ganhar, mas teve a bola com o menino centroavante aí, né? E o goleiro da Inter foi, para mim, o grande destaque do segundo tempo. Wagner Ferreira, 1-1, ficou de bom tamanho. Primeiro tempo, a Ponte praticamente não chutou a gol. Segundo tempo, a Ponte veio mais com vontade, vamos dizer assim, né? Melhor organizada. E acho que foi primeiro tempo da Inter, segundo tempo da Ponte. O placar de 1-1 ficou justo? Ficou de bom tamanho, né? A Ponte jogou no segundo tempo, a Inter jogou no primeiro, criou chances, foi bem superior à Ponte. A Ponte carecendo de jogadas pelo meio campo, quem alimentasse o ataque, por isso que não apareceram nem o Jean Dias, nem o Pedro Vilhena. No segundo tempo, nem seria preciso tirar o Jean Dias e o Pedro Vilhena, que eu acho que com esses dois jogadores e o Elvis no meio campo, ele poderia criar mais jogadas para esses jogadores que não apareceram no primeiro, apareceriam no segundo. Mas o Alberto Valentim entendeu de trocar a dupla de ataque. E não é que deu certo, porque um deles, o Everton Brito, acabou fazendo o gol de empate. Inclusive, o Everton Brito, para mim, na hora da votação aí do craque Grigo, eu vou ficar com o Everton Brito. Achei que fez o gol e quase que faz um outro no finalzinho do jogo. Ele limpou a jogada, quase que a Ponte consegue para fazer o segundo gol. Já estava vencendo por 1-0. Então, eu acho que a Ponte fez um bom segundo tempo e mereceu o empate. Não jogou para vencer. A Inter também não jogou para vencer. Então, olha, ficou de bom tamanho esse empate. Antes da gente entrar aí no craque da Grigo, Catita tá aí, ó. Obrigado pelo jogo, parabéns, pessoal, valeu demais, Catita. O Geraldo, ele tá falando outro gol perdido no final, ele tá relembrando essa do Danley e também o gol perdido pelo Renato na partida contra o Santos, né? Praticamente no último minuto de jogo também, o goleirão lá, o Gabriel Brazão, pegou o chute do Renato. Então, são 2 lances nos finais das partidas aí que poderiam ter dado mais 4 pontos para a Ponte Preta nessa classificação de hoje. Celso Fittipaldi, time do primeiro tempo com Dudu no meio, fica muito fraco. Se entrar com esse time do primeiro tempo contra o Corinthians, perde o jogo no primeiro tempo. Tá aí o Celção dando a sua opinião. Maria Elisa Godoy Piton, bela transmissão. Obrigado, amigos da Grigo. Até a próxima. A próxima amanhã, hein, Maria Elisa? Amanhã o seu Bugrão contra a equipe do Noroeste. Valeu, Geraldo. Tá parabenizando também a nossa transmissão. Eu vou lá. Vou com você, Marcos Cruz. Craque na Grigo. A gente vai fazer aquele esqueminha que o Celso deu pra gente a ideia, né? Nós já fizemos contra a Portuguesa e vamos fazer hoje também. Time da Ponte Preta, quem que você coloca como craque da Grigo nesse empate 1-1 contra a Inter? Eu coloco ele que foi o autor da jogada do gol da Ponte, o Elvis, né? E o Elvis, logo depois, ele também meteu uma bola de 3 dedos lá pro Pacheco, né? O Pacheco poderia ter tentado o chute, né? Mas foi bater cruzado e o goleiro pegou. Mas o Elvis foi decisivo para a Ponte hoje, mais uma vez. Elvis, para mim, o craque da Ponte. Aí, Marcão tá votando no Elvis como craque da Grigo do lado da Ponte Preta. O Alceu Grigoleto Júnior também tá votando no Elvis como craque da Grigo.
E no time da Inter de Limeira, o Marcão? Quem algum ali? Eu gostei daquele Ibali, né, que ele saiu. Apesar dele ter perdido um gol lá, né? Ele também seria decisivo para a Inter, né? Eu gostei muito dele, viu, desse Ibali aí. Tá aí o voto do Marcão para o Ibali, né? Ibali da Internacional de Limeira. Então, voto dado para o Elvis. E você que está curtindo aí também no nosso chat, vai deixando aí o seu craque da Grigo também para a gente, né? Para a gente colocar aqui nos votos também. Melhor do time, melhor da Inter, o goleiro André Luiz, está dizendo o Celso Fittipaldi. Aí, ó, tá dando o voto dele. O goleiro André Luiz e o da Ponte, ele vai no Elvis também. Tá aí, então, terceiro voto no Elvis. Explicou, deu fluidez e qualidade no meio de campo. E se não falha a memória, o lance do gol. O lance, aquele 3 dedos na cabeça do Everton Brito. Tudo no segundo tempo. O primeiro tempo foi ridículo dos dois times, está dizendo o Celção. Grande Celção. Vamos lá. Wagner Ferreira. Bom, na Ponte você já disse, né? Na sua opinião, Everton Brito. Tá correto? Vai mudar? Não. Eu acho que o Everton Brito foi decisivo, né? A chance que apareceu, ele fez. Teve uma outra ainda, quase que faz. Não vou discutir voto aqui, não. Eu acho que o Elvis foi muito bem também. Mas aquele que decretou o gol, realmente, eu fico com o Everton Brito, que tem uma outra mobilidade no ataque da Ponte. Para mim, Everton Brito pela Ponte, e no time da Internacional, o Albano, que fez o gol, vinha fazendo um bom segundo tempo também, mas como o Felipe Conceição entendeu de dar mais velocidade no ataque, não conseguiu, né? Diga-se de passagem. Ele tirou o Albano e colocou o Pablo. Não aconteceu nada nessa alteração feita no time da Internacional. Então, para mim, na Ponte, o Everton Brito e na Internacional, Albano. Aí, o voto do Aguinão, Everton Brito na Ponte, o Albano na Inter de Limeira. Na Inter de Limeira ficou empatado, né? O André Luiz teve um voto, o Ibali teve outro voto e o Albano teve um voto. Eu vou pedir pro Alceu que está aqui do lado. E aí, entre o André Luiz, o Ibali, o número 8, e o Albano, autor do gol da Inter, quem que você vota o craque da Grigo na Inter de Limeira? Voltou no 10 também, voltou no Albano. Então, o Albano e o Elvis, olha aí, hein? Os dois camisas 10, tanto do Leão quanto da Macaca, os dois para vocês, olha aí. Palmas, o craque da Grigo. Albano, número 10 da Inter, e Elvis, número 10 da equipe da Ponte Preta. Legal demais. Wagner Ferreira, vamos lá. Vamos fazer esse breve resumo, né? Tanto dessa partida, 1-1 Inter e Ponte Preta. O que você, né? Você já pincelou várias coisas aí durante a partida, mas fazer aquele resumo agora, para a gente finalizar mais essa jornada esportiva, falando de Inter, falando de Ponte, falando da arbitragem, um resumo desse 1-1 de Inter e Ponte Preta. Olha, é muito fácil, né? Esse jogo disputado agora à tarde no estádio Major José Levi Sobrinho, em Limeira, Inter e Ponte Preta, placar de 1-1, acho que ficou de bom tamanho pelo que fizeram as duas equipes. No primeiro tempo, a Internacional dominou, a Ponte Preta melhorou no segundo, quase que faz o segundo, empatou o jogo, e me parece que saiu satisfeita com o empate, pelo menos não vi reclamação nenhuma. Agora, o detalhe, né? O jogo estava 0-0, primeiro tempo, o Arthur foi cobrar um arremesso lateral e deu uma bola na fogueira para o Danilo Barcelos. Aí o atacante da Internacional pegou, soltou para o Albano, aí ele caminhou em direção à meia-lua e fuzilou de perna esquerda. A bola passou no meio de vários jogadores da Ponte, eu acho que o Diogo Silva estava com a visão encoberta, quando ele foi para a bola, ela já tinha passado. Para mim, olha, uma bola defensável, mas vamos deixar por conta desse monte de jogador na frente dele, que acabou atrapalhando a visão do Diogo no gol de empate da Internacional. E no gol da Ponte Preta, a jogada trabalhada, né, diga-se de passagem. Houve um escanteio, na sequência a bola voltou para o Elvis, ganhou no pé de ferro com o marcador. E aí ele viu lá o Everton Brito, ó, meteu 3 dedos, a bola fez aquela curvinha na cabeça do Brito, no contrapé do goleiro, o gol de empate da Ponte. Pra cá, justo, a Ponte teve alguns jogadores que decepcionaram, né? No caso, o Dudu, que não fez uma boa partida, aliás, deixou o campo, me parece, meio baleado na coxa, e o próprio Maguinho não chegou a corresponder no primeiro tempo, mas no segundo a Ponte cresceu e mereceu amplamente esse placar de 1-1.
Então, no grupo D, a Ponte está empatada com o São Bernardo, né, com 6 pontos. Então, está todo mundo vivo, exceto o Velo Clube, que não pontuou ainda. Mas a Ponte está com 6, São Bernardo com 6 e o Palmeiras com 7. Então, São Bernardo e Ponte, em tese, vão brigar aí pela segunda vaga. Já pelo lado da Internacional, a Inter soma seu terceiro ponto, 3 empates consecutivos, um jogo a menos, não jogou contra o São Paulo ainda. Então, a situação está complicada para a Inter. Para o Botafogo também, que só tem 2. A Inter tem 3, Mirassol 6 e o Corinthians 9. Então, olha, está em aberto essa vaga aí. Mais para Mirassol e Inter, a chance da segunda vaga. Então, está interessante o Campeonato Paulista. Vai, à medida que o tempo vai avançando, é um campeonato curto, mas já está empolgando. A gente sempre procurando saber os resultados aqui, porque, veja bem, perder para alguns adversários, tipo os grandes de São Paulo, por exemplo, não vai implicar muito no resultado final. O importante é dentro do grupo. Então, vale mais torcer contra os seus companheiros de grupo do que o seu próprio resultado. Então, o campeonato desse esquema de estilo de jogo da federação aí, o Campeonato Paulista, é realmente surpreendente e pode até... já vimos aí casos estranhos, né? Time com menor pontuação classificar com relação a outro, que outro grupo foi até rebaixado. Então, esse esquema de jogo maluco, mas que vai sendo adotado aí ano após ano, e esse ano também realmente está interessante. Final de jogo, em Limeira, Ponte 1, Internacional 1, não perdeu a Ponte, continuou invicta no campeonato, e agora, nada mais, nada menos que o Corinthians, na quarta-feira. É uma outra conversa. Aí o Alberto Valentim vai ter que escolher as suas melhores opções. Não sei se o Dudu vai para o jogo, se vai ter problemas aí na escalação, mas é uma outra história. Contra um time grande, eu acho que ele vai tentar repetir a mesma formação que começou contra o Santos. Inclusive mantendo essa dobra aí entre o Danilo e o Arthur. Na defesa fica a dúvida entre Maguinho e Pacheco. Me parece que o Pacheco vai merecendo aí pedindo passagem, né, para jogar como titular na lateral direita. Nesse meio campo aí o Dudu, quem é que entraria no lugar do Dudu? Enfim, alguns dias aí para o Alberto Valentim quebrar a cabeça e escolher o melhor time da Ponte para quarta-feira contra o Corinthians. Arbitragem, pois não, Alberton, o Anderson. O Matheus Delgado, o Candançan, não teve problemas assim de lances polêmicos, não. Mandou bem no jogo. Alguma falta aqui, outra ali, que ele deixou de marcar ou inverteu, coisa absolutamente normal. Principalmente ele, que é um árbitro muito jovem, 27 anos apenas. E os bandeiras de hoje em dia, eles estão aí absolutamente tranquilos, porque sabe, se errar, o VAR corrige. Então, arbitragem sem problema no jogo de hoje. Tem que dar uma nota, vamos ficar com uma nota 6 para a arbitragem. Tá aí, Wagner Ferreira analisando a Ponte, o Inter, a partida como se a arbitragem. Aliás, o senhor Hilbert Estevan da Silva, o VAR hoje não teve trabalho nenhum, né, o Wagner? Nenhum. Teve sim. Nada teve sim. No gol da Ponte, quando o Elvis cobrou escanteio e voltou do fundo para fazer a recuperação de bola, houve uma dúvida ali se ele estava impedido ou não. Mas aí foi uma questão de traçar linhas e posicionamento rápido. Então, por isso que o árbitro esperou o VAR dar a decisão e deu como legal o gol da Ponte. Tá aí, bem lembrado, Wagner Ferreira. Você é sensacional, eu falo isso. Bom, a gente vai ficando por aqui. Ó, José Roberto Miranda aí. Estou gostando dessa rapaziada narrando e comentando o jogo. Parabéns, Anderson. Grande, Roberto. Legal demais ter você conosco nessa jornada esportiva da Grigo. Amanhã tem mais, hein? Amanhã tem Guarani e Noroeste. O Wagner Ferreira, Marcos Cruz, só para ter uma ideia, né? No primeiro tempo, a Ponte teve uma finalização que não foi ao gol, né? No segundo tempo, a Ponte terminou com 12 finalizações contra 11 da Inter de Limeira. Quer dizer, realmente um segundo tempo totalmente diferente do time da Ponte. Eu começo com você, Marcos Cruz. Pois é, Anderson. Eu até queria fazer um comentário com relação a isso, né? O Dudu já não vinha bem já contra a Portuguesa, né? No primeiro jogo ele já tinha sido expulso, né? E hoje também, ele realmente não mostrou porque veio, né? Agora, Pedro Vilhena e Jean Dias foram 2 jogadores que hoje decepcionaram, né? Ao contrário dos outros jogos da Ponte, né? Então, essas mudanças do técnico Valentim é que proporcionaram
uma Ponte diferente no segundo tempo, né? Principalmente com a entrada do Elvis, né? Que o Elvis, ele, com certeza, em campo, ele sabe o que fazer e sabe comandar os jogadores, né? Então, eu vou acreditar essa mudança no comportamento da Ponte ao técnico Valentim, que fez a troca, foi ousado, né? Ele trocou 4 jogadores na virada do primeiro para o segundo tempo, e isso foi crucial para a Ponte melhorar e quase conseguir a vitória, né? Quase ainda que a Ponte conseguiu a vitória, mesmo sem merecer. E aí, Vagnão? O Marcão lembrou bem, a Ponte realmente mexeu, foi uma mexida ousada do Alberto Valentim. 4 mexidas no intervalo, pouca gente faz isso, hein? Geralmente 2 no máximo, espera aí uns 10, 15 minutos para mexer de novo. Ele já veio com 4 alterações. Mas eu ainda acredito, a principal delas é a entrada do Elvis. O Elvis, sim, ele, quando pega a bola ali naquele setor dele, ele toma decisões corretas. Ele chama um lateral, ele chama um meia, ele joga nas 2 pontas, já enfia uma bola pelo meio. Numa dessa, mete na cabeça do centroavante para fazer o gol. Então, acho que foi fundamental a entrada do Elvis. Agora, eu não chego a crucificar o Jean Dias nem o Pedro Vilhena no primeiro tempo, porque faltou esse homem de fazer esse tipo de jogada para eles. Aí fica difícil, né? Porque a gente estava em 3 zagueiros, mais os 2 laterais, mais os meias. Teve até esse Rafael Silva que foi amarelado numa tentativa de jogada ajudando a defesa da Internacional. Então, veja bem que a Ponte não encontrou espaço por falta de organização no meio. À medida que corrigiu o meio, aí apareceu na jogada de frente. Então, por isso que eu acho. Eu não crucificaria nem o Jean e nem o Pedro. Mas, como a circunstância foi toda ela tomada pelo Alberto Valentim no intervalo, então ele conversou com a rapaziada e falou: olha, Elvis, você vai alimentar o ataque, você vai explorar o Brito, você vai explorar o Danley, e liberou o Serginho para jogar um pouquinho mais pela esquerda. Pena que os laterais não desceram muito, né? Mas o Pacheco, né? O Pacheco mostrou serviço ali pela direita. E o Danilo nem tanto, ficou mais preso ali no seu setor. Então, para mim, fundamental, a entrada do Elvis. E, para mim, olha, entrar com ele na partida contra o Corinthians, hein? Que tal? Seria já para dar uma moral pro time e respeito, né, por parte do timão. Tá aí a opinião do Wagner Ferreira, do Marcão. Celso Fittipaldi dizendo: Wagner, Anderson e Marcão, show, parabéns, vocês são feras, abraço, até a próxima. Você é fera também demais, Celção. Pra gente encerrar de vez, faz tempo que a gente não faz isso, mas eu vou provocar um pouquinho hoje, né? Antigamente a gente tinha o craque da Grigo e o pé mole, como o Marcão até frisou durante a nossa transmissão hoje, né? Uma frase dita pelo Giovani que ficou marcada e a gente falava pé mole pro pior da partida, né? Tem, por exemplo, a nossa querida Rádio Central aqui de Campinas usa pandiango e a gente usava pé mole. Marcos Cruz, se você fosse eleger um pé mole, vamos colocar hoje aí, né, entre os jogadores, não precisa ser de cada time, não. Você elegeria quem hoje, o cara que destoou negativamente nessa partida? Olha, nessa partida e nas outras que a gente tá esperando alguma coisa dele, é o Dudu, né? Dudu, para mim, o pé mole da partida. E você, Wagner? Vou acompanhar o relator, né? Porque você não pode escolher nas demais posições. No time da Internacional, um time regular, que não fez grandes lambanças. Mas o Dudu foi demais, né? Realmente não há o que discutir. Para mim, o pé mole da Grigo. Então, Dudu, para você, ó. Deu ruim para você. Aliás, eu provoquei justamente isso, né? De vez em quando a gente provoca, a gente quer escutar uma coisa. E acho que vocês captaram a minha mensagem, porque o Dudu, lamentavelmente, foi simplesmente horrível na partida de hoje. Marcão, quero agradecer demais essa sua participação. Valeu demais, show, hein? Nota 10 em mais uma jornada esportiva que você participa conosco aqui na Grigo. Valeu demais, Marcão. Anderson, muito obrigado pela oportunidade, viu? Eu só quero dar mais um recado aí. A Ponte, como você já disse, recebe o Corinthians quarta-feira, o jogo marcado para 15 para as 8, né? 19h45, né? E a Inter, próximo jogo dela é Noroeste, lá em Bauru, no mesmo dia, quarta-feira, às 19h30. Tá aí, informou o Marcos Cruz. Marcão, ótimo final de semana para você, viu? Obrigado, Anderson.
Obrigado, presidente. Obrigado a todos aqueles que acompanharam a gente aqui na Rádio dos Amigos, né? Um excelente final de semana a todos, hein? Marcos Cruz. Tá aí, esse Marcos Cruz, valeu demais, Marcão. Como o Marcão já disse, né? Próxima partida da Ponte, na próxima quarta-feira, às 19h45, no Majestoso, contra o Timão. E a Inter, então, vai lá para Bauru. Também na quinta-feira, às 19h30, 15 minutos antes. Noroeste e Inter de Limeira. O Wagner Ferreira, quero agradecer demais. Sempre essa sua presença sensacional nas nossas jornadas esportivas. Cada jogo a gente aprende um pouco mais com você. E amanhã tem mais, né, Wagner? Mas vamos por partes. Agradecendo hoje essa sua participação nessa jornada esportiva, nesse empate de 1-1, Ponte Inter. Pois é, Anderson, agradecer então a audiência da Web Rádio Grigo, né, em mais uma transmissão com sucesso aqui, esse empate Internacional e Ponte Preta, e já fazendo um convite para o pessoal acompanhar, né, a nossa transmissão amanhã do Brinco, a partir das 8 horas, né, o jogo é às 20h30, Guarani e Noroeste, a partir das 20 no ar. Então, com a nossa equipe da Web Rádio Grigo, Anderson Grigoleto na transmissão, na narração do jogo, eu estarei nos comentários e nas reportagens o Lemão Zanqueta e sua trupe. Deve levar lá o Mudinho, deve levar lá o Diógenes, enfim. O Nestor. Vamos aguardar. Vamos aguardar, então, a presença do nosso repórter Carlos Zanqueta. Anderson, olha, corrija aí na sua papeleta que a Ponte não tem Everton Ribeiro não, viu? Põe menos por enquanto. E agora nós estamos... Sabe o que é pior, Wagner? Na papeleta tá Everton Brito. É que o cara consegue falar errado mesmo. Então ele falou Everton Ribeiro. Tem que deletar da cachola. Dá tempo de tomar o remedinho ainda, viu, Anderson? Aí já fica tudo certinho. E nós temos o direito de tomar uma gelada também depois dessa, né? É esse o remédio, daqui a pouquinho. Muito bem. Grande abraço. Amanhã estaremos juntos no Brinco, então, com Guarani e Noroeste. Até mais. Um abraço. Wagner Ferreira. Tá aí, esse Wagner Ferreira também, sempre com seus comentários sensacionais. O Celso Fittipaldi tá falando que ele gosta disso. Dudu, falando do pé mole, né? Alberto Valentim precisa abrir os olhos, teimando com o Dudu. Tá aí. Bom, já deu para perceber, né, em todos os jogos. Vamos lá. Quarta rodada do Campeonato Paulista, nós transmitimos Inter de Limeira 1, Ponte Preta 1, também já está finalizado Água Santa 3, Red Bull Bragantino 0. Às 18h30, daqui a pouquinho, começa Velo Clube Santos. Também às 20h30 hoje tem Palmeiras e Novo Horizontino. Continuando no dia, aí já é amanhã. Amanhã às 16 horas, Mirassol e Portuguesa. Às 18h30, Botafogo e São Bernardo. Às 18h30 também o clássico majestoso São Paulo e Corinthians. Aliás, teve São Paulo e Corinthians hoje no final da Copinha. Deu São Paulo, hein? São Paulo campeão da Copinha de 2025. E encerrando a rodada, às 20h30, com transmissão da nossa jornada esportiva da Grigo, direto do Brinco de Ouro da Princesa, transmissão que começa às 20 horas, Guarani e Noroeste. Como o Wagner já falou, estarei nessa junto com o Wagner Ferreira e também o Lemão Zanqueta. Classificação do Campeonato Paulista de momento, lógico, tivemos apenas 2 partidas nessa rodada, mas está dessa maneira. Grupo A, o Corinthians com 9 pontos ganhos, o Mirassol 6 pontos, a Inter de Limeira 3 pontinhos e o Botafogo também 3 pontos. A Inter, ela igualou o número de partidas, mas o Corinthians, o Mirassol, o Botafogo vão ter um jogo a mais ainda, né? Nessa rodada. O grupo B tem o Guarani com 4 pontos ganhos, seguido do Santos 4 também, Red Bull Bragantino com 3 pontos apenas e a Portuguesa 2 pontos ganhos. Lembrando que o Bragantino tem um jogo a mais nesse grupo agora, né? Já fez a sua partida de número 4. Grupo C, Noroeste 5 pontos, o São Paulo 4 pontos, aí o São Paulo que tem um jogo a menos, Água Santa 3 e o Novo Horizontino, olha o Novo Horizontino aí, hein? Quem diria? 2 pontinhos. E o grupo D, o Palmeiras lidera com 7 pontos, o São Bernardo tem 6 pontos, a Ponte Preta 6 pontos, porém um jogo a mais, já fez a sua 4ª partida, e o Velo Clube
por enquanto, ainda não pontuou. Você quer saber a classificação geral? Quem lidera o Campeonato Paulista na classificação geral é o Timão. É o Timão que vem na próxima quarta-feira enfrentar a Macaquinha. 9 pontos ganhos, seguido do Palmeiras, 7 Mirassol, 6 São Bernardo, 6 Ponte Preta na quinta colocação, 6 o Noroeste na sexta, 5 Guarani. Vai jogar ainda 4 pontos ganhos na sétima colocação. São Paulo com um jogo a menos na oitava colocação com 4 pontos. O Santos na nona colocação, 4 pontos. Red Bull Bragantino na décima colocação, 3. O Água Santa na 11ª, 3. Inter de Limeira, 12ª, com 3. Novo Horizontino na 13ª, com 2 pontos. A Portuguesa, 14ª, com 2. Abrindo aí a zona de rebaixamento, os 2 clubes que estão na zona de rebaixamento nesse momento. O Botafogo na 15ª, com 2 pontos. E o Velo Clube, sem pontuar por enquanto. Aí, todo o resumo do Campeonato Paulista. Agora a gente vai para a nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. A ficha técnica em nome de Clube Concórdia, um dos clubes mais tradicionais de Campinas. Seja sócio do Clube Concórdia. Pensou em elétrica e hidráulica? Tudo em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Álvares Machado 272. E se você quiser fazer a sua caneca, a sua camisa de qualquer tema, procure a VIP Canecas Personalizadas e a Prado, corretora de seguros e consórcios, é com a Prado. Tá aí então, a ficha técnica, quarta rodada do Campeonato Paulista, estádio Major José Levi Sobrinho, o famoso Limeirão. Partida que iniciou às 16 horas, Inter de Limeira 1, Ponte Preta 1. A Inter de Limeira do técnico Felipe Conceição jogou com André Luiz, Felipe Albuquerque, Gui Mariano, Roberto Rosa, Léo Kovic, Ibali, Rafael Silva, Albano, Eduardo Porto, Marlon e Juan Tavares. Entraram na equipe da Internacional o Bernardo, o Pablo Diogo, o Alexandro, o Juan e o JP Galvão. Amarelinho, na Internacional apenas o Rafael Silva, tomou aos 29 do primeiro tempo o amarelinho. Anotou o gol da Internacional de Limeira, o Albano, número 10, aos 33 minutinhos do primeiro tempo. A equipe da Macaca, do técnico Alberto Valentim, jogou com Diogo Silva, Maguinho, Simon Arthur e Danilo Barcelos. Dudu, Emerson, Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho e Jean Dias. Entraram na Macaquinha Elvis, Everton Brito, Pacheco, Danley e também o Castro. Foram amarelados na Macaquinha o Emerson e o Léo Oliveira. Anotou o gol da Ponte Preta aos 13 do segundo tempo, o Everton Brito, aquele que eu chamei de Everton Ribeiro. Everton Brito, aos 13 minutinhos, fez o gol de empate da Macaquinha, colocando os números finais aí. Inter 1, Ponte Preta 1. Apitou essa partida Matheus Delgado Candançã, auxiliar número 1, o Evandro de Melo Lima, auxiliar número 2, o Robson Ferreira Oliveira, o quarto árbitro, o Gabriel Henrique de Meira, e o VAR hoje, o Hilbert Estevan da Silva. Essa foi a nossa segundo tempo começando. A jornada esportiva da Grigo. Tá aí, ficha técnica falada, resumos dados. A gente vai, então, encerrando essa nossa jornada esportiva da Grigo. Agradecendo você que curtiu a nossa transmissão, que interagiu conosco no chat do canal do Grigo, também no chat da Rádio Grigo Oficial. Você que preferiu ficar aí no canal de áudio, através do Radiosnet na Rádio Grigo, valeu demais! É para vocês que a gente faz esse nosso entretenimento simplesmente apaixonante. Rádio é uma paixão, futebol é uma paixão, e por isso estamos aqui, nos divertindo junto com você, passando essas transmissões da nossa Jornada Esportiva da Grigo. Amanhã tem mais, hein? A partir das 20 horas, Estádio Brinco de Ouro, Guarani e Noroeste. Fiquem com Deus e até a próxima. Até amanhã, hein? Conto com a audiência de vocês. Tchau, tchau.